Okidoki, gente. 36ª roda de conversa. Hoje a gente vai ter o Max Brito Coelho, amigo pessoal meu, do Horácio. O Max é economista, especialista em educação financeira, em microcrédito, gestão de entidades não governamentais, facilitador financeiro, criou o projeto Não Sou Gabriela, ex-coordenador do Programa Nacional de Microcrédito, subsecretário de Empreendedorismo no GDF, Programa de Microcrédito Prospera e tem 20 anos de experiência com projetos sociais. Bem-vindo aí, Max. Obrigado aí pela oportunidade. Eu temo que a gente precisaria de umas 3 rodas para tirar toda a informação possível sua, especialmente em termos de investimento. Acho que todo mundo fica curioso, quer saber, né? Mas vamos lá. Max, vamos começar aí com seu background, de onde você veio. Legal. Primeiro, Guilherme, obrigado. Assim, a gente já se conhece há bons anos, por intermédio do nosso querido amigo aí, Horácio. É um prazer estar aqui, esse bate-papo, e principalmente falar de um projeto que eu amo de paixão, estou dedicado aí nos últimos anos a esse projeto. Vamos lá, sou baiano, sou de Tarantim, filho de Manuel e Edmeia, né, meus pais velhinhos lá com 92 e 86 anos. Eu vim para cá em 1999, para Brasília, vim fazer uma prova aqui, acabei me apaixonando pela cidade e não voltei mais. E foi aqui, engraçado, eu tive diversas experiências de conviver com grupos vulneráveis na Bahia, no interior da Bahia, mas o despertar para o ativismo acabou nascendo aqui, a partir de um livro. Ganhei muitas vezes um livro transforma a vida das pessoas, né? No meu caso, transformou e mudou completamente minha... É um livro que eu ganhei do amigo, o professor Ricardo Caldas. Ele me deu um livro chamado Banqueiro dos Pobres, do Yunus. E a partir desse livro eu fiquei apaixonado pela causa microcrédito e procurei uma organização sem fins lucrativos, alguma entidade aqui em Brasília que atuava, e achei em 2003, 2002, achei o programa Providência, que é uma organização OCIP, organização sem fins lucrativos, que na época atuava com microcrédito, e eu fui lá como voluntário, fiquei 3 anos dentro da estrutural, todo sábado, na estrutural, depois no Recanto. E a partir dessa experiência, fui estudando e tive a oportunidade de coordenar o Programa Nacional de Microcrédito. E na Secretaria de Trabalho, coordenei a criação do Prospera, né, que é um programa de microcrédito voltado para pequenos empreendedores, para donos de negócio. E aí nasceu o Não Sou Gabriela. E a partir desse olhar, nasceu a educação financeira. Hoje eu atuo fortemente em educação financeira. Na verdade, eu gosto de estar perto de gente, Guilherme. Eu gosto de estar perto, observando, escutando gente. Eu acho que seja mexendo com microcrédito, a política, que eu já militei um tempo, você sabe disso. A paixão de estar ouvindo as pessoas. Eu omiti a parte sobre você ter tentado ser político. Achei que pegava mal. Não, eu tenho orgulho das minhas caminhadas. Bem, você teve o meu voto. Meu voto da minha família você teve. Eu sei disso. Duas vezes candidato a deputado distrital, conheci toda a cidade do Distrito Federal, todas. Não desconheço uma cidade que eu não passei, que eu não fui, que eu não percorri. Mas assim, o microcrédito, a política, a educação financeira, eu acho que o objetivo é o mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho. É sair da sua caixinha. Por que você decidiu ser um economista, para começar? Cara, isso aí você está voltando há 23 anos. Você desliga seu sonho? Valeu. Assim, Guilherme, eu nasci numa cidade muito pequena. Aos 14 anos eu saí dessa cidade pequena, que é Tarantim, fui para Salvador. Salvador fui estudar, fiz um monte de coisa, escola técnica lá, que é IFB agora. E não gostei, assim, acabei não me adaptando. Essa parte de exatas nunca foi minha paixão. E aí eu acabei pensando em fazer uma faculdade
E a economia surgiu, assim, eu não sei, nas minhas leituras do final de semana, acabou surgindo a ideia de economia, fiz a economia. E eu fiz uma época que não era, não tinha parte da matemática muito forte, né? Era uma economia muito parte de história econômica, então eu gostava muito dessa parte. Eu não sei se eu faria economia hoje. Assim. Eu acho que a cada dia eu tô sendo menos economista e mais empreendedor social, mais envolvido em atividades sociais. Né? Eu não sei se eu sou 100% economista, não. Mas é uma coisa que eu carrego, uma coisa que me ajuda em muitas coisas, até para entender algumas coisas. Outras coisas também não me Mas ajudam. essa parte de projetos sociais E, ocupa do seu tempo de trabalho mesmo? 40, 50, 80%? hoje eu diria que ocupa 50% do meu tempo. Hoje, na verdade, eu abri mão, eu estava na iniciativa no setor público, saí do setor público, e hoje eu estou focado só. Eu brinco que eu estou focado em ficar um tempo com meus filhos e ficar cuidando do projeto no Sou Gabriel. O projeto está tomando muito tempo, e esse ano, os próximos anos, eu acho que as 20 horas semanais talvez sejam suficientes, entendeu? Porque o projeto ganhou uma dimensão que depois eu vou falar. Então, hoje meu lado profissional é todo dedicado no Sou Gabriel. Eu estou focado no Sou Gabriel. Beleza. Mas vamos começar, antes de falarmos da Não Sou Gabriela, você falou que você é instrutor financeiro. Explica aí mais ou menos como é que é isso. Não, na verdade, o que acontece? Quando eu idealizei o Não Sou Gabriel e levei o projeto para o Programa Providência, que é essa ONG, junto com o meu parceiro Eduardo, meu colega que mora na Alemanha, primeiro nós bolamos o projeto, e esse projeto virou livro. Você tem ideia, agora já vamos para a 5ª edição. Esse é o livro multiplicar. Como é que eu posso levar esse projeto para minha cidade? E aí acabou, o meu filho aí, o pai, Paloma, minha esposa, e aí acabou, Guilherme, tendo a necessidade de criar um material. Aí criamos um livro, uma cartilha do facilitador financeiro. Esse facilitador financeiro é o instrutor. Então eu falo, antes de ser economista, eu falo que na verdade eu sou instrutor, sou facilitador financeiro. Né? Muita gente usa o termo educador. Eu gosto mais do termo facilitador, não é muito chique, educador é mais chique. Mas o facilitador tem muito a ver com o projeto nosso, que o projeto ele visa muito estimular a emancipação das pessoas. A meu objetivo não é ensinar, meu objetivo não é dizer o que as pessoas têm que fazer. Meu objetivo é fazer muitas provocações, dar muitos empurrões, levar muitos estímulos e, claro, levar muita informação. E a partir disso tudo, ele vai se despertar. Assim, você tem uma conquista da autoestima, do autocontrole, do empoderamento. Cara, o resultado é fantástico. Já fizemos centenas e centenas de pessoas, o resultado é maravilhoso. Por isso que eu falo ser facilitador financeiro. Mas não é uma coisa assim, eu tenho uma amiga que está precisando aprender a investir, não seria algo assim, ela contratar, não, né? Tá. Não, eu não faço. Tem gente que fala. Eu tenho um curso que está na internet, está numa plataforma, posso passar depois para vocês. Mas eu falo de investimento, eu tenho aulas só sobre investimento. Eu tenho uma tabela, uma planilha que eu mostro, falo de investimento. Posso até, quem quiser, eu posso passar por e-mail, posso jogar mandar por e-mail, é melhor, ou por WhatsApp. Mas o foco no Sou Gabriel, e talvez valha a pena a gente voltar ao início, não sei se você quer fazer agora, para explicar como é que nasceu o projeto, que o projeto, antes de falar de investimento, antes de falar de dívida, a gente fala de qual é a sua relação com o dinheiro, qual é a sua relação com o consumo, como você lida com as coisas que você está comprando, as coisas que estão na sua frente. Então, assim, é um viés muito comportamental, mas, claro, eu falo de investimento, tem 2 aulas que eu falo de investimento, assim, eu falo desde a caderneta de poupança e aí eu passo por LCI, CDB, passo por contas digitais, passo por tesouro direto, tá?
Mas o objetivo é sempre empoderar você. Eu não falo onde você deve investir, mas eu falo que perguntas você deve fazer antes de investir. Né? De repente, a gente pode, se quiser, a gente pode conversar sobre isso Tá ok. lá na Então, frente. depois você manda zap, quem quiser, eu repasso. Onde você acha que devemos começar? Tá. No Não Sou Gabriela? Foi o primeiro, foi o primeiro passo? Eu acho que é importante a gente falar como é que nasceu essa história, qual é o objetivo do projeto. Quer dizer, a educação financeira tem muita coisa no mercado, Guilherme, pessoal que está assistindo, tem muitas experiências, mas o nosso, Não Sou Gabriela, ele nasceu, como eu falei antes, ele nasceu dentro da Secretaria do Trabalho, lidando com centenas e centenas de empreendedores, a gente oferecia crédito. Eu tive essa experiência no Providência, mas a ficha não tinha caído. Só na Secretaria do Trabalho que eu comecei a perceber, Guilherme, assim, tudo bem, essas pessoas estão tendo acesso a crédito, é um ativo extremamente importante para ele alavancar o seu negócio, para ele comprar muitas vezes uma máquina ou usar como capital de giro do seu negócio. Mas duas coisas, Guilherme, começaram a me preocupar muito. Que é, primeiro, como ele está usando esse dinheiro? Ele está gerindo bem esse dinheiro? Ele está gerindo bem a empresa? Ele está sabendo cuidar bem dessa empresa? Ele está pensando em criar alguns mecanismos de proteção para tocar essa empresa? Como gerir mesmo essa empresa? Então essa foi a primeira preocupação. E comecei a olhar, não, o cara está recebendo e muitas vezes a administração é um terror. Mistura as contas pessoais com o negócio, faz uma confusão. E aí veio o segundo ponto, que isso para mim foi mais preocupante. Aí despertou o Não Sou Gabriela, que a ideia, essas pessoas estão recebendo dinheiro, muitas vezes ganhando uma grana boa, tendo uma boa receita mensal, mas acontecia que aí eu começava a perguntar e vi uma resposta extremamente ruim. Eu perguntava, você está adotando mecanismos de proteção? Então o que é isso? Fazendo um parênteses aqui. Olha o que aconteceu na pandemia, Guilherme. Quem não tinha um emprego, assim, servidor público, uma carteira assinada que a empresa não faliu, quem não tinha reserva financeira, quem não tinha um suporte atrás, essas pessoas pagaram um preço muito alto. Muito alto. Independente da pandemia, a pandemia foi uma coisa surreal, coisa nova, mas antes mesmo da pandemia, essas pessoas ficam doentes, essas pessoas morrem um parente na família, você precisa enterrar, então você precisa de grana, enterrar no Distrito Federal Goiás aqui, nós temos números do Brasil todo, mas aqui é em torno de 8 mil você enterrar um parente. Imagine para uma população de baixa renda, que é a maioria da população brasileira, e você pagar 8 mil para você enterrar. Né? Você ficar doente, você ficar internado, ficar 2, 3 meses, você é autônomo, esquece. Sua renda, você não trabalha, não entra. Tá? Então, para essas pessoas que eu chamo de grupo de pessoas vulneráveis, não adotar mecanismo de proteção é uma tragédia. É uma tragédia. É o caminho que eu chamo do desequilíbrio financeiro eterno. É uma situação, um círculo vicioso que não termina nunca. Né? É igual aquele o avô pobre, pai pobre, filho pobre. Nesse caso aí, qualquer coisa, você ganha até algum dinheiro, mas qualquer coisa que acontece, um incidente, um imprevisto, uma emergência, ela causa um terror na vida das pessoas. E associado a uma... Então, e o que são esses mecanismos de proteção? Além de seguro, poupança? Não, tá. Aí o que aconteceu? Com essa observação, eu comecei a trabalhar com os alunos, fazer um trabalho de fica aqui 1 hora comigo. Na verdade, eu comecei meia hora. Fica meia hora comigo. E nessa meia hora, eu tentava sensibilizá-lo, mostrar... Já pensou se aconteceu um acidente com você? Você já pensou se ocorreu um imprevisto, uma emergência? Seu filho ficar doente, você perder o emprego, ou sua loja pegar fogo? Você já pensou nisso? E aí, com esse despertar, eu comecei. Você já adotou algum mecanismo como ter um fundo de reserva, um fundo de emergência? Ter um dinheiro reservado para pelo menos segurar 30 dias sem entrada? Quer dizer, parou minha renda hoje, secou. Eu tenho 30 dias para pagar todas as minhas despesas correntes, minhas despesas do dia a dia, minhas despesas da minha família. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a discutir. Você tem previdência? Quer dizer, você é MEI? Quer dizer, o microempreendedor individual, que é um programa governamental que permite esse empreendedor, ele tem uma rede de proteção do Estado. Olha você vê, Guilherme, o cara é empreendedor, autônomo, não recolhe INSS, não tem seguro, e aí simplesmente
ele teria a opção de fazer um MEI, que no máximo você vai pagar R$60, R$61, e ele não faz. E aí, Guilherme, o que é interessante nessa história? Não é que ele não sabe que ele sabe que ele precisaria ter uma reserva, ele sabe que ele precisaria, uma emergência vai acontecer. Mas por vários fatores culturais, vários fatores comportamentais, ele acha que não é importante agora. Para alguns grupos vulneráveis, o olhar para o amanhã assim, é de curto prazo. Assim. Para muitas famílias é o hoje, é o agora, é o aqui. Né? Então, eu comecei a fazer muito trabalho de sensibilizar. Olha, se acontecer isso, como é que você vai se virar? Então, é um choque de realidade. Eu tento trazer um problema no futuro e tento trazer para ele no presente. E aí ele começa a adotar um monte de coisa. Ele começa a pensar em poupança, começa a pensar em seguro, começa a E qual pensar a em sua MEI. sugestão? Né? É Mas 30 antes de tudo, dias? Qual a percentagem que você sugere? na verdade é o seguinte, tem vários estudos que falam em 3 meses, 6 meses, um ano. Por exemplo, olha a pandemia, né? Antes da pandemia a gente falava, não, você pode ter 3 meses, 6 meses, 3 meses como seletista ou 6 meses como autônomo. Você pode pensar assim. A pandemia quebrou isso. Tem gente que afetou a renda por mais de um ano. Dependendo de atividades, imagine atividade de eventos. Né? As atividades de eventos, simplesmente mais de um ano que a renda secou. Então um cara desse tinha que ter talvez 2 anos de reserva. Mas eu trabalho muito, Guilherme, com a seguinte lógica. Eu não fico aí um pouco de economia, eu não fico tentando buscar o ótimo, o perfeito. Eu trabalho com o seguinte, o que você pode fazer? Você pode fazer um mês? Comece com um mês. Eu posso ter dinheiro para 15 dias? Comece a ter 15 dias. Como é que a gente trabalha a lógica? A gente trabalha a lógica da despesa, por exemplo. A sua despesa mensal. Você tem uma despesa mensal de R$2.000, vamos dar um exemplo, que é uma realidade da maioria dos brasileiros. Para servidores públicos não é. Mas vamos imaginar uma despesa de R$2.000 que você tem por mês. Se você ficar parado, simplesmente sem renda, sem condição de trabalhar, você pelo menos teria que ter R$2.000 guardado. Quanto mais você tiver, melhor ainda. Quanto mais grana você tiver, melhor ainda. Então, Guilherme, o projeto, aí que é interessante falar. Muita gente fala, o que você falou, Marcos, você dá consultoria. Eu atendo várias pessoas, mas o foco no Sou Gabriela, o meu foco é atender grupos vulneráveis. Guilherme, só para vocês terem ideia, vocês que estão aqui assistindo, eu vou me fazendo uma pergunta aqui, Guilherme. Mas eu atendo pessoas, Guilherme, para você ter ideia, gente, que são analfabetos, não sabem ler. Não sabem ler. Atendo pessoas que ganham R$400, R$500 por mês. Tá? Eu atendo pessoas beneficiárias do Bolsa Família, muitos são beneficiários do Bolsa Família. Tá? Então, é um público extremamente vulnerável. Você tem ideia, não tem nenhuma turma no plano piloto. Nenhuma turma. Claro que aparecem algumas pessoas que ganham mais, mas o Nosso Gabriela nasceu para levar educação financeira para esses grupos. E aí eu faço outro parênteses, Guilherme. Educação financeira, hoje você encontra em todo lugar. Seu banco tem isso, né? Você pode ter acesso a aplicativos de finanças pessoais, tá aí o Guia Bolso, tá aí o Mobile, tem um monte de aplicativos. Mas está lá aquela ferramenta e você precisa acessar, você precisa abrir um site, você precisa entrar em contato com essas pessoas, você precisa ler para essas pessoas. Então, por isso que eu gosto muito do pilar do Nosso Gabriela, que é o pilar da informação, tá? Vinculado ao acesso. A grande diferencial do Nosso Gabriela é que eu facilito o acesso a uma informação essencial para que ele possa tomar decisões melhores. Mas vamos lá. Começando com a pergunta do Posso dar Daniel. exemplo? Uma família com valor de renda muito baixo, como é que faz? Como é que começa? Aí o que tá? Aí a gente volta naquele tema que eu tinha falado com você dos mitos, né? O Daniel, tem muita gente que fala assim, por isso que surgiu o nome Não Sou Gabriela. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Por que Não Sou Gabriela? Porque eu estava num evento conversando com pessoas e eu falei que era possível poupar, era possível construir uma reserva financeira. E essa pessoa levantou e falou, não, você é doido, Marcos, você é sem noção. E aí me dá um tempo para eu explicar e fica aqui comigo. E depois desse tempo ela entendeu. Qual é a lógica? A lógica da poupança, da reserva financeira, está muito vinculada a alguns mitos. Tá? Qual é o primeiro mito? O primeiro mito está relacionado assim, eu só poupo quando sobra. Isso
já antecipando uma dica que eu falaria ao final, jamais faz isso. Jamais faça isso. Tá? A relação com poupança, aí tem um livro maravilhoso chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, de 1912, que ele coloca uma técnica chamada pague-se primeiro, quer dizer, relacione a sua reserva financeira como uma despesa fixa, como uma prioridade, poupar, investir como prioridade. Hoje você tem mecanismo, você pode agendar, já sai do seu salário e já vai para o investimento. Tá? E aí, qual é o mito? O cara fica olhando, só poupo quando sobra, só poupo quando sobra. Nessa brincadeira, Guilherme, não vai sobrar nunca e você nunca vai poupar. Então a gente inverte isso. Daniel, eu tenho alunos que ganham menos de um salário mínimo e tem poupança, tem reserva financeira guardada. Tá? Então o primeiro desafio é esse. O segundo desafio, que é outro mito, a poupança está relacionada, pessoal, à coisa do eu só poupo se for muito. A ideia não, se eu não conseguir poupar R$ 500 por mês, não vale a pena. Se eu não conseguir poupar R$ 300 por mês, não vale a pena. Nessa lógica, nessa ciranda, nesses mitos, né, você não vai poupar nunca. Guilherme, eu tenho um aluno meu que começou a poupar 25 centavos por dia. Nós temos uma tabela, um plano de poupança que ele pode escolher poupar por dia, por semana, por quinzena e por mês. A maioria dos alunos escolhe a poupança por semana. Então ele vai botando R$ 2, ele bota 5, ele bota 15. Tem uma frase que a gente fala muito no curso, que a gente fala que em grão em grão a galinha enche o papo. E quando a gente conta essas coisas, as pessoas falam, é mesmo, eu tinha dinheiro. Peguei lá um potinho e fui metendo moeda, fui botando dinheiro, eu descobri que eu tinha R$ 700. Quer dizer, Guilherme, para um cara que ganha um salário mínimo, ter R$ 700 num período, muitas vezes, de 1 ano, 2 anos, é uma grande poupança para ele, não para a realidade de muita gente. Tá? Então, a partir disso, ele começa, mesmo ganhando pouco, construir reserva. E aí, outro Mas só mito. rapidinho. A Seria um ideia da caso poupança está dele mudar o relacionada. padrão de Fala. consumo, parar de beber uma cervejinha. Tá. Quanto que é isso? Não, na verdade, aí você tocou num ponto interessante. Você tem ideia? As primeiras aulas eu não falo de investimento, eu não falo de dívida, eu não falo de controle. O foco do nosso Gabriela, Guilherme, é você olhar para o seu padrão de consumo. Tá? E principalmente olhar para as suas despesas que estão em volta. Aí o terceiro mito. Como é que surge a ideia da poupança? Não é não ganhar mais, não é não ter um aumento salarial, não vender mais. A poupança ela começa a surgir, Guilherme, com a ideia de redução de desperdício. Guilherme, eu tenho alunos que são beneficiários do Bolsa Família, são diaristas, e recebem o Bolsa Família, têm filhos pequenos. E essa pessoa me contando, não, mas espera aí, como é que eu vou poupar? E a gente começou a perguntar para ela como é que ela lidava com dinheiro, o que ela comprou recentemente, coisa que ela comprou nos últimos 3 meses, e ela não usou, ou ela gastou. Aí ela despertou e falou assim, caramba, nos últimos 3 meses eu joguei fora R$ 189. Guilherme, R$ 189 são alunos que ligam para mim e falam assim, Max, com R$ 189 eu consegui comprar uns remédios que eu precisava para o meu filho. Eu trabalho com realidades totalmente diferentes, Guilherme. Talvez o público que está aqui, talvez é uma realidade muito distante. Eu estou falando de gente que quer comprar um tanquinho, como minha aluna Cris, lá na Estrutural. Eu tinha aula à noite, 9 horas da noite. Eu e a equipe Não Sou Gabriela, nós vamos 9 horas da noite dentro da Estrutural, em Santa Luzia, Santa Luzia e perto lá do Instituto Ajax, que é um parceiro que a gente tinha, que a gente desenvolvia essa turma e ela simplesmente nunca imaginou a poupar, nunca guardou dinheiro, e ela simplesmente conseguiu comprar, o vídeo está até aí no Instagram, ela conseguiu comprar um hoje o tanquinho para vídeo. lavar roupa. Olha aí, ó. Ela ganha mesmo o salário mínimo, assim, e ela conseguiu comprar esse tanquinho e ela fala, Guilherme, ela à vista e ainda pedir desconto. Então, aquela coisa da escassez, da pessoa pobre, claro, eu não estou falando de miserável, não estou falando de uma pessoa que aquela pessoa está na rua, que só tem dinheiro para comer. Essas pessoas têm alguma renda, está entrando dinheiro, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas ele gasta muito mal o dinheiro, ele gasta em coisas muitas vezes ruins, seja para a saúde dele, né, alimentos muito ruins,
ou desperdício, compra muitas coisas que simplesmente Qual o não precisava qual comprar. o desperdício mais comum? Qual o negócio que você vê recorrente o gasto mal feito? Qual é assim o número um na lista? Tá? Assim, uma das coisas fortes é alimentos. Eles começam, eles brincam, ao final do curso, eles brincam, os filhos falam assim, ai manhinha é coisa de baiano, né? Ai, manhã, você tem que parar de fazer esse curso porque você não compra mais aquele biscoito, você não diminuiu certas coisas que você compra aqui em casa. Quer dizer, um dos focos principais é olhar o que está à volta. O que está à volta? Você tem alimentos, então compra coisa que não come, tá? Você começa a comprar coisas, muitas vezes parceladas. Que é o grande problema, muitas vezes, dessas pessoas mais vulneráveis? Assim, eu acho que eu não consigo poupar, eu acho que eu não consigo fazer reserva, então a única forma de eu ter acesso a certos bens, né, certas coisas, é via crediário. Então eu passo o cartão lá em Magalu, eu passo o cartão em várias redes de loja, e aí você paga juros, Guilherme. Eu brinco, você comprou o quê? Ah, eu comprei um fogão. Você pagou quanto? Quanto custa o fogão? Aí ele fala lá o valor, mas você pagou quanto? Ele pagou o dobro do fogão. Então ele começa a ter um olhar sobre o padrão de consumo dele. Aí começa a olhar a conta de luz e de água. Caramba, eu consegui economizar minha luz, minha água. Olha que coisa engraçada, Guilherme. Até uma outra dica. A maioria do brasileiro que tem conta em banco, ele não precisaria pagar tarifas bancárias. Não precisa. E paga. Por que não precisa? Porque tem um serviço do Banco Central chamado Serviços Essenciais, que gerente não fala, banco não fala. E o cara vai lá e adota esses serviços essenciais. E simplesmente ele não paga tarifa bancária. Tem alunos meus que tem lá, cliente de um banco, paga R$ 40, R$ 44, paga R$ 30. Imagina isso ao longo de um ano, imagina isso ao longo de 2, 3 anos. Então essas coisas de você começar a cortar a despesa, aí a gente começa a entrar na parte de consumo consciente, a gente começa a trabalhar. Vamos começar a pensar antes de comprar. Será que eu preciso daquilo? A gente tem uma técnica, Guilherme, que eles adoram, que é eu preciso, eu posso. Quer dizer, eu preciso comprar isso? Guilherme, é libertador, porque como a gente fica 3 meses, outra coisa importante, Guilherme, a gente não só fica 3 meses, não é uma palestra, Guilherme. Eu não vou lá, a equipe do Sou Gabriel não vai lá, faz uma palestra e vai embora. Primeiro a gente fica 3 meses com eles. Contato toda semana. Fora as aulas presenciais, fora mensagem de texto, SMS. Que a gente usa muito a coisa dos empurrãozinhos, né? De mensagens para estimular essas pessoas a adotar certos hábitos. Então a gente bombardeia essa pessoa o tempo todo para que ela possa estimular mudança de hábito. Então, além desse tempo que ela fica com a gente, quando termina o curso, Guilherme, eles não saem do grupo. Guilherme, desde 2016, desde o primeiro grupo no WhatsApp, eles estão com a gente até hoje. Eu já estou chegando a 37 grupos de WhatsApp. E eles não saem. 37? E o que rola nesses grupos depois que acabou o curso? É um misto de consulta, de tirar dúvidas, tá? O que acontece, Guilherme? Esse grupo continua sendo vulnerável e ele é uma vítima fácil. E olha que tem gente com escolaridade também, que acaba sendo uma vítima fácil, mas se essa pessoa de escolaridade alta é uma vítima fácil, por golpes, imagine para essa pessoa de baixa renda com escolaridade muito baixa. Tá? Então, ele é muito vítima de golpes. Muito vítima de golpes. Perde muito dinheiro, geralmente no WhatsApp. Geralmente é um familiar que manda. Eu brinco que a titia do Zap manda um link. Clica aqui que você vai ganhar R$ 500. É impressionante, Guilherme, como eles caem nisso e perdem dinheiro. Eu estou acompanhando algumas pessoas que perderam tudo que tinha. Tudo que tinha. Investiram no negócio, pirâmide financeira. Eu pensava que o golpe era só a classe média. Ah, não. Eles são vítimas muito fáceis. Só que para eles, Guilherme, muitas vezes eles perdem tudo que eles tinham. Ou a reserva financeira que ele conseguiu, ou que ele recebeu uma herança, ou que vendeu um lote, ou que ganhou um dinheirinho do herança dos pais. A perda para a classe alta, ela se vira. Cair no golpe, ela se vira. Para essas pessoas, é um desastre. É um desastre. Então, por isso que elas não saem do grupo, por isso que elas continuam
toda semana, ou quase toda semana, agora eu vou mandar mais do que em torno de 2 vezes por semana. O que a gente faz? Eu mando sempre um post, um vídeo, um áudio, para quem já foi aluno do Sul Gabriela. Então eu estou sempre passando as informações, entendeu? Agora mesmo, provavelmente você já ouviu essa coisa aí do valores a receber do Banco Central. Antes mesmo do Banco Central começar, meus alunos me mandavam um link, Max, uma pessoa pediu para eu clicar aqui. O auxílio emergencial, Guilherme, na época da pandemia, antes da Caixa lançar o aplicativo, antes do projeto ser aprovado pelo Congresso Nacional, meus alunos recebiam o link, Max, clica aqui. Clicava, transfere um dinheiro. Para você receber R$600, você tem que transferir R$300. Então, assim, são vítimas muito fáceis. Por isso que a maior preocupação do nosso Gabriela é fazer com que essas pessoas possam ter, de forma contínua, um acesso à informação. E é boa informação confiável, informação de sites oficiais. Tá? A gente trabalha o tempo todo. E com isso a gente consegue evitar que essa pessoa corra o risco de perder, muitas vezes, o seu único dinheirinho. Agora, por exemplo, esse do Banco Central, inclusive o vídeo que eu te mandei é um amigo meu. Aquele linguajar é complicado para os seus alunos? Você tem que depurar? Eu não vi direito o vídeo. Eu não assisti o vídeo, eu vi que você começou, mas eu tive de parar. Eu vou lançar um post essa semana e eu vou assistir esse vídeo. Se eu gostar dele, eu vou anexar o vídeo ao post. Tá? Porque é outro problema, Guilherme. Quando a gente fala de acesso, né, de acessibilidade, de acesso, esse é o grande desafio, Guilherme. As pessoas falam assim, agora mesmo eu tive uma reunião com o pessoal do Tesouro Direto, e a gente estava conversando sobre isso. Eu vou lançar um programa, eu vejo muito, eu trabalhei muito em governo, eu vou lançar um programa. Cara, você já testou se esse programa funciona lá? Você já testou se essas pessoas têm acesso a esse programa? Tá? Por exemplo, eu tive uma reunião com eles, eu falei, um exemplo de uma aluna minha. Eu falo muito do Tesouro Direto, né? Eu acho que no momento é um grande investimento. E a minha aluna procurou uma agência do Banco do Brasil. Olha, imagine, Guilherme, ela foi no Banco do Brasil, firme e forte, falou assim, eu quero investir no Tesouro Direto. O gerente criou tanto obstáculo, Guilherme, que ela deixou de investir no Tesouro Direto. E ela saiu, Guilherme, com título de capitalização. Que não é investimento, e é um péssimo produto. Péssimo produto. Muitas vezes, quando ganha alguma coisa, você ganha menos que a caderneta de poupança, que é uma das menores rentabilidades que tem no país. Tá? Então, assim, essa relação que ele tem com informação, com baixo acesso a fontes confiáveis, Guilherme, é uma vítima muito forte desses golpes. Mas o eles acabam sendo muito, que eu chamo assim, de tendo acesso a serviços e produtos financeiros. E olha que eles têm uma vida ativa muito forte. A pobre não tem a vida ativa financeira. É pesada, é muito forte. É muito forte. Eles fazem caixinha de trabalho, consórcio informal que a gente chama. Ele está ali com agiota. Ele está girando dinheiro. Muitos não confiam em bancos. Tá? Era outra coisa. Por isso que a gente precisa entender, Guilherme, com quem a gente está lidando. Você tem que entender, Guilherme, depois que eu sensibilizo o aluno que ele tem que poupar, quebrando os mitos, tá? Esse é o primeiro processo. Depois que ele entra nesse processo, ele começa a guardar dinheiro em casa. Para muita gente ainda, Guilherme, ele não confia no sistema financeiro. Então é outro trabalho de sensibilização, mostrar, olha, é possível sim, a gente mostra lá o link do Banco Central, que o Banco Central fiscaliza, que alguns investimentos têm lá o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Eu brinco com ele, vocês têm mais de 250 mil em um banco, para botar dinheiro, mais de 250 mil no banco? Não tem, então não se preocupa, porque até 250 mil está garantido esse seu depósito. Tá? Então, assim, você tem toda uma memória do colo, do confisco, né? Uma memória inflacionária. Então você luta com tudo isso, só que aí entra, eu queria falar do seu amigo, que eu não vi o vídeo. Você tem que ter um linguajar muito adequado para ele. Tem gente que fala assim, Guilherme, Max, você tem que levar matemática, você tem que levar isso. Pessoal, a maioria dos meus alunos, na verdade, acabou largando a escola, muitas vezes por causa dessa matemática tradicional. Claro, tem outros fatores, ele tem que trabalhar e tudo, largou a escola. Então eu tento simplificar a vida dele. Eu simplifico tanto. Para mim, uma melhor frase para um programa social, qualquer política, é simplifique.
Você quer ampliar o acesso? Isso é até uma frase de um prêmio Nobel de Economia. Você quer ampliar o acesso? Facilite a vida dele. Você tem ideia, Guilherme? Eu falo de inflação. A gente está vivendo hoje inflação, a gente está em inflação alta, taxa de juros, taxa Selic aí aumentando. Sabe como é que eu falo de inflação para eles? Eu não vou falar, eu sou economista, eu falo aumento generalizado de preço. Não, jamais eu vou entrar com esse linguajar. Eu descobri um vídeo dos Trapalhões, Guilherme, de 1986, que fala o que é inflação. E explica de forma lúdica, eles dão boa gargalhada e entende que você está perdendo seu dinheiro. Seu dinheiro está diminuindo, assim, não o físico, né? Está diminuindo seu poder de compra. E eles entendem isso. Então, o que a gente pode fazer para proteger da inflação? Aí a gente brinca, né? Dinheiro guardado rende. Eles falam, não, eu falo rende dor de cabeça. Tá? Então, é toda uma construção de... Por isso que o projeto é síndrome da Gabriela, porque... Não sou Gabriela, porque nessa senhorinha, que eu vou voltando lá para a história da senhorinha, ela falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu falei assim, porque a senhora está com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim. Será que ao longo da minha vida eu não consigo começar a adotar pequenos passos, Guilherme, pequenos hábitos, começar a mudar algumas coisas, pequenas atitudes? Eu não vendo milagres, Guilherme, pessoal, eu não vendo milagres. São atitudes muito simples, muito simples, muito simples, que pessoas moradoras lá da Rua do Sossego, lá na Candangolândia, não tem esgoto, não tem asfalto. A gente estava com a turma lá à noite também, 8 horas da noite. E eles entenderam isso. Porque a ideia do São Gabriela é sempre simplificar. E quando a gente vê que está complicando, a gente rasga o material na frente dele e fala, o que a gente pode fazer diferente? Talvez essa minha talvez não, eu tenho certeza, toda essa minha vivência com projetos sociais nos últimos 20 anos me ensinou isso. Me ensinou a ouvir. Como é que eu vou ouvir essas pessoas e como é que eu vou levar esse conteúdo para eles? Porque tem uma expressão que ser pobre é caro, né? Porque você compra no mercado pequeno, que tem um preço mais caro, você geralmente não tem acesso a investimentos, geralmente você está sujeito, como você falou, a pagar tudo múltiplas parcelas, e onde você pode comprar mais barato. Então, é aquele cálculo, ser pobre é caro, né? Sim, sim, sim. Ser pobre é caro, ser pobre é não ter acesso a algumas informações, não ter acesso a serviços essenciais, é desconhecer a existência. Eu gosto muito de coisa prática, Guilherme, então tudo que eu estou falando aqui eu vivenciei com meus alunos. Olha que você vê que coisa engraçada, coisa interessante, Guilherme. Meus alunos, em vários lugares, eu contei isso até numa reunião hoje, os alunos estão pagando em torno de 40, 60 reais para ter um auxílio funerário. Porque, como eu falei antes, enterrar no Brasil é muito caro. E esses auxílios são oferecidos por casas funerárias. Casas funerárias, aquela casa que vende caixão, todo o serviço. E a pessoa vai lá e paga 60 reais. Quando eu chego na aula que eu falo sobre proteção, falo sobre várias coisas, e eu falo sobre seguro, eu trago, Guilherme, preço de seguradora fiscalizada pela SUSEP, tá? A partir de corretora, pedir lá orçamento, nessa corretora de seguro, pedir orçamento de 3 seguradoras, tá? Estava lá várias empresas grandes, que são reguladas. E aí, quando eu apresento, você paga quanto? Pago 40, pago 60. Eu apresento, Guilherme, um valor de 16 reais. 16 reais que você pode pagar, você pode ter 4 membros da família, cada um 12 mil reais. Até 12 mil reais. Você pode gastar com serviços funerários. Então, cai na mesma situação do Tesouro Direto, cai na mesma situação que ele continua comprando serviço ruim. Ele não tem acesso a essa informação. Essa informação que eu falo pro pessoal do seguro. Esse seguro não está chegando até essas pessoas. Chega até nós. Chega talvez as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir. Mas não chega a esses grupos vulneráveis. Por isso, Guilherme, eu brinco, Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Nós vamos até eles, Guilherme. Você viu os vídeos? Nós temos aulas dentro da casa deles. Ok, mas... Nós temos aulas dentro da varanda. Vamos lá, qual o primeiro passo se eu quiser recomendar o Não Sou Gabriela para alguém? Antes de ter aula, vocês têm uns vídeos separadinhos, vocês têm um... Como é que funciona? Qual o primeiro passo para alguém começar a lidar com vocês? Vamos lá.
Tem várias formas de você fazer o curso na sua Gabriela. Por exemplo, eu quero ser facilitador. Eu não quero ser facilitador, mas eu tenho acesso à internet. Eu estou acostumado a aulas via EAD. Eu quero fazer um curso. Então, tem uma plataforma, posso mandar para você depois, tem uma plataforma que tem um curso de 8 horas que você faz no horário que você quiser. Tá lá. Esse é um curso pago, mas super baratinho, que você pode fazer em 7 horas, na verdade. Que é o curso que eu introduzo essa parte, o que é o Não Sou Gabriela, a metodologia. É voltado para quem quer ser multiplicador, mas é voltado, muita gente faz assim, não quero ser multiplicador, mas eu quero trazer isso para a minha vida. Porque toda a parte comportamental, das ciências comportamentais, eu falo durante essa aula. Eu não falo durante o curso do aluno, falo de forma indireta. Mas eu mostro a metodologia. Então esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo, esse ano, eu não sei se eu vou conseguir fazer, é montar turmas virtuais. Durante a pandemia eu fiz muitas turmas virtuais. Então pessoas entravam em contato comigo. Por exemplo, a Mary Kay, né? Representantes da Mary Kay. Uma mulher, virou minha amiga, entrou em contato e falou, Max, estou com 25 mulheres de 7 estados querendo fazer o curso. Posso montar uma turma? Aí eu montei uma turma exclusiva para ele. Então isso foi muito forçado pela pandemia. Pode montar hoje? Pode, mas eu não sei se a gente vai dar conta por causa de outras demandas. Porque agora a gente está conseguindo voltar às turmas presenciais. E aí a terceira opção seria, e aí eu já falo, por exemplo, nos próximos dias eu vou ter que abrir muitas turmas. Só um projeto eu vou ter que abrir 8 turmas. No outro eu estou para fechar aí, provavelmente a gente vai passar para 20 turmas. Então você está em torno de 15 a 28 turmas esse ano, está para fechar nos próximos dias. E como é que eu faço? Então, por exemplo, quem está assistindo aqui, Guilherme, quer ser aluno, mas ao mesmo tempo milita numa associação como você, apoia uma associação, seja uma associação principalmente voltada de microempreendedores. Aí eu falo de costureira, de artesãs, eu falo de pessoas que trabalham com atividade produtiva, catadores. Pô, Max, eu tenho aqui um grupo de 10, 15 pessoas. É só entrar em contato com a gente faz uma primeira reunião, verifica o interesse, verifica a necessidade, e a gente pode montar uma turma gratuita com esse parceiro. Na verdade, quase todas as turmas são gratuitas. É uma forma que eu consigo financiar buscando parceiros. Então, nós fechamos agora um parceiro, o Instituto Cooperforte. Estamos fechando agora um outro parceiro chamado Instituto B2, aqui de Brasília. Então, são pessoas que financiam, que fomentam esses projetos. E com isso eu consigo levar o projeto de educação financeira gratuito, Guilherme. Não levo nada. Ainda vai ter lanchinho, consegui até lanchinho, nessas turmas que vamos começar. Lanchinho. Esses financiadores, qual o critério? Você tem que ser na cidade tal, tem que ser o público tal? Como é que funciona? Tá. Cada financiador ele tem uma exigência, né? Um financiador que eu vou ter que fazer 8 cidades, ele quer um público que seja microempreendedor, pode ser informal, tá? Então essa pessoa pode ser costureira, não tenho MEI, sou autônomo. Então esse autônomo, qualquer atividade produtiva, tá? Um catador que trabalha em cooperativa de reciclagem também pode ser um público. A gente já tem quase 2 fechadas para começar nos próximos meses. Pessoas que são formalizadas como MEI, que é o microempreendedor individual. Então essas pessoas também podem fazer, tá? E também tem um público geral, que aí eu posso encaixar em outro projeto, que a gente consegue, eu tenho um grupo de donas de casa, eu tenho um grupo de aposentados, tá? Assim, o nosso foco é muito adulto. Eu ainda, o Nosso Gabriela tem uma resistência a trabalhar com crianças ainda, porque tem muito projeto para criança, mas tem pouquíssimos projetos voltados para adultos de baixa renda e com baixa escolaridade. Então, assim, você tem um contingente gigantesco de brasileiro que está nessa categoria. E um detalhe, Guilherme, a gente foca muito sem querer. No início, a gente só atendia mulheres. Esse era o objetivo do projeto. Nasceu para atender mulheres. Porque a gente entende, tem vários estudos que mostram isso, que quando você investe na mulher, você tem um efeito multiplicador em outros grupos. Então, isso tem Sim, a renda da mulher se reflete diretamente na renda dos filhos, eventualmente. Não só a renda, mas assim, a qualidade de vida, o equilíbrio financeiro, assim, a mudança de hábitos acaba se propagando para a família. Por exemplo, tem toda uma preocupação, olha, desliga a luz, olha a água. Então, assim, é importante que a família se envolva nesse processo. Assim, não adianta eu só estar fazendo um sacrifício e a minha família está gastando dinheiro pra caramba, está emprestando
o meu cartão de crédito que eu tenho emprestando para o parente, esse parente vai lá e gasta tudo, tá? Eles têm um problema muito sério de endividamento, assim, de alguém pegar e não pagar. Então, assim, a gente tenta sensibilizar e conscientizar a família inteira. Mas hoje a gente aceita todo mundo, assim, acima de... Já tive alunos com 14 anos, um aluno mais novo, e deu super certo, 14 anos. Ele gravou até um depoimento, preciso soltar o depoimento dele, super, super, super fantástico. E tem alguns critérios de renda. Então, no caso desse financiador, dependendo do projeto, você tem um teto do MEI, né? Que é 6.700 mês, né? Acho que é 81 mil reais ano. Tá? Então, dependendo do parceiro, dependendo do público, tem um critério diferente. Mas a nossa ideia é atender todos. E geralmente, vamos lá, eu bem no comecinho, qual a primeira vez que você foi ali para um entorno, algum lugar, qual foi o primeiro impacto, ou vamos dizer assim, vamos dizer, um impacto cultural, algo que você viu que você falou, meu Deus, como é que é isso? Qual foi a primeira coisa que você falou assim, isso eu nem imaginava? Essa é uma boa pergunta, Guilherme. A primeira turma, elas estão comigo até hoje. Tá lá o NSG, né? Não sou Gabriela, Lago Azul. É o Novo Gama, Goiás. É uma cidadezinha ali colada ali, né, em Valparaíso, de Goiás. 50 quilômetros. A gente é lá toda sexta-feira. 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar. Elas eram empreendedoras, todas eram empreendedoras, todas eram clientes do microcrédito do Programa Providência. Tá? E eu levei uma equipe, nesse curso a gente formou os primeiros multiplicadores, foram 3 multiplicadores, eles participaram como aluno. E o primeiro contato, assim, é um pouco assustador, porque a gente já levava microcrédito, né, o projeto social já chegava até eles, mas é assustador para eles, Guilherme, aí por causa de vários mitos, por causa de vários vícios, por causa do olhar imediatista, o hoje, o agora, o neste momento, o aqui. O que acontece? Eles são muito presos assim, não, poupar, né, ter reserva financeira, né, guardar dinheiro, não. Isso não existe. Isso é louco, Marcos, não funciona. Falar sobre dinheiro, finanças, não, isso aí não é para mim, isso é para gente rica. Isso é para gente que tem escolaridade alta. E aí a gente falou, vamos, no primeiro momento teve uma evasão enorme, 50% dos alunos foram embora. E aí a gente teve de parar e falar assim, cara, o que aconteceu? Eu brinquei uma vez que eu rasguei o material na frente deles. Isso aqui não funciona para você. Tá? Por isso que o grande achado, e aí a experiência do microcrédito, a experiência do AA, né, dos alcoólicos anônimos, que é a ideia da roda de conversa. Então, o formato Não Sou Gabriela presencial é sempre uma roda de conversa, Guilherme. Aí, Guilherme, o mundo se abriu. Aí sai de tudo. Assim, e a gente estimula muito o falar dele, a fala dele. Por mais que eu trabalho há anos com esse público, Guilherme, eu não vivo a realidade dele. Eu não vivo a realidade dele. Eu não chego nem perto. Eu não sei o que é não ter grana para pagar a luz, não sei o que é não ter grana para comprar uma coisa que é essencial para eles, não conseguem morar num lugar que não tem água, não tem esgoto. Então é muito de ouvir, né? A gente traz a experiência dele. Por isso que o Não Sou Gabriela, nós ficamos 4 meses. A primeira turma durou 4 meses. Então ali foi o piloto, ali foi o teste, ali foi o ouvir, ali foi o escutar. E a partir disso começou... Eu brinco que o material foi feito tipo você trocar o pneu com o carro em movimento. Assim. Às vezes eu bolava a aula, faltando algumas horas, saía correndo, entregava um papelzinho para eles. A gente levava sempre a lógica do cofrinho, então todos os alunos recebem, tá vendo? Recebe o cofrinho como símbolo de poupança. Ó, eles enchem o cofrinho, aí a gente começa a trabalhar a poupança. Então essa foi a primeira experiência que foi assustador, mas depois, Guilherme, eles viram que é possível sim. Não entender sobre finanças, mas é possível sim eu lidar melhor com a minha relação com o dinheiro e principalmente, Guilherme, é engraçado isso, mas sabe qual é a coisa que eles mais aprendem? É dizer não. Dizer não.
E esse não tem a ver com autocontrole. Não dizer não apenas para o filho, eu não posso comprar isso Não para agora. o primo que Não quer dizer não pegar apenas para o emprestado, né? cunhado. Como é O que é? não para o primo que quer dinheiro emprestado, né? Isso. Mas não só isso, isso também é libertador. Mas ele começa a dizer não para ele mesmo. Ele fala assim, cara, eu não preciso comprar isso agora. Eu não preciso comprar essa roupa, eu não preciso comprar esse sapato. Eu sempre conto a história de uma senhora no Gamba, que ela falou assim, meu filho, você quer me proibir? Quer proibir que eu compre meu sapato? Eu falei, não. Eu quero que a senhora escolha o melhor momento para comprar o seu sapato. Na verdade, Guilherme, eu adoro isso, eu amo isso. O que acontece? Quando você começa a rever o seu padrão de consumo, você começa a colocar a poupança como prioridade, você começa a pensar antes de tomar qualquer decisão, você começa a perguntar, preciso, eu posso. O que acontece, Guilherme? Na verdade, Guilherme, você acaba até consumindo mais e melhor. Porque você vai ter poder de escolha, você vai ter grana guardada e fala assim, pô, eu não quero comprar isso agora, eu quero comprar daqui a pouco, vou comprar um produto melhor, vou esperar o preço baixar, entendeu? Você tem ideia, Guilherme? Além das aulas, da roda de conversa, do bate-papo, a gente exibe 35 vídeos, Guilherme. Vídeos de 1 minuto, vídeos como dos Trapalhões de 40 segundos. São vídeos para despertar. Né? E aí junta, soma com a realidade deles, e eles começam a colocar em prática, Guilherme, eles começam a colocar em prática no dia seguinte. No dia seguinte, na semana eles voltam e falam, Marcos do céu, eu não tinha pensado naquilo. Conversei com meu marido, já conversei com minha irmã. Eles começam a envolver a família toda no processo. E, E ao longo de 3 meses. e essas turmas, como são da mesma comunidade, um fica de olho no outro, estimula o outro, ó, não gasta, vamos economizar. Tem essa pressão É, social também, né? é, tem um efeito manada, né? Tem um efeito manada. Dentro da ciência comportamental, você tem um efeito manada, né? Todo mundo quer comprar uma ação, e todo mundo corre para comprar aquela ação, né? Todo mundo quer comprar uma coisa, aí vai lá todo mundo, que o vizinho comprou, meu amigo comprou, meus amigos compraram, eu vou lá. Só que lá é o contrário, né? A pressão do grupo. Assim, não há fiscalização direta, mas assim, ele começa a escutar o exemplo do outro e o outro apresentando um desempenho, mostrando para ele que é possível, ele se sente pressionado. Então tem sim uma pressão social, uma pressão do grupo, tá? Para que eles começam a adotar. Eles se sentem até excluídos se eles não começam a adotar o que os outros estão adotando. Eles chegam para mim, Guilherme, muitas vezes falam assim, mas eu não consegui aquilo. Eu tento mostrar para eles, mas você conquistou tantas coisas. Você valoriza os pequenos passos. Assim. Eu falo assim, mas eu poupei pouco, mas você poupou com eu poupei só 250. Aí eu pergunto, você já poupou antes na vida? Não, nunca poupei nada. Então valoriza os 250 que você construiu. E eu projeto, Guilherme, aí tem uma planilha que eu entrego, um papelzinho que eu entrego para eles, que eu projeto para eles, se você continuar, 3 meses você poupou 250. Em 1 ano você vai poupar isso. Em 2 anos você vai poupar isso. Quando ele olha aquilo, ele fala, meu Deus do céu, eu achava que eu ia nunca conseguir guardar dinheiro. Então, assim, é uma mudança comportamental, Guilherme. Por isso que meu foco não é investimento, entendeu? Tem gente que me liga, claro, eu tenho o maior prazer, eu atendo todos os meus alunos, tá? Por isso que agora, com esse parceiro, a gente está contratando, nós vamos ter 4 facilitadores financeiros contratados, né? Full time, dedicado ao projeto. Então, assim, ele vai tirar dúvida, vai ter uma central de telefone, a pessoa pode ligar, qualquer pessoa, aluno ou ex-aluno, ou gente que não é aluno, mas queira tirar dúvida. Essa era a parte prática. Você falou de 20 turmas. Você e quantos mais estão tocando isso? Não, eu tenho uma equipe. Eu hoje quase não dou mais aula. Eu amo dar aula, mas está difícil. Assim. Eu tento reservar uma turma para mim, alguma coisa assim, que é um prazer. E é um processo também de estar sempre atualizando, sempre corrigindo, né? Atualizando o conhecimento. Mas hoje a gente tem uma equipe. Hoje, você tem ideia, nós já formamos, Guilherme, 78 facilitadores financeiros. Tá? 78 facilitadores. Nós estamos contratando agora 4 facilitadores, tá? Já para tocar 8 turmas, 8 cidades. Então, cada um vai tocar 2 turmas, tá?
Então, pode ser provavelmente, ou esses facilitadores, eles podem tocar, muitas vezes pode tocar 2, 3 turmas, porque é uma aula por semana, né? São 2 horas apenas. É outra coisa, Guilherme. Essas pessoas são ocupadas demais. Ou acham que no primeiro momento eu estou perdendo tempo com isso. Então eu tento reduzir o máximo o tempo que ela fica com a gente, principalmente no início, entendeu? Depois ela ama, ela não sai mais. Isso, mas só inverter rapidinho um negócio. O que, que você acha que o trabalhador, as pessoas mais vulneráveis, fazem melhor que, por exemplo, uma classe média com mais educação? Vamos ver o que, em vez de pensar que eles sempre podem ter que aprender, o que, que você acha que eles fazem melhor que a classe média? Tem alguma coisa? Assim, não só relacionado a dinheiro, mas assim, eles têm uma coisa que nós não temos, Guilherme. Eles têm a capacidade de acolher o outro, que é um negócio. Eu conheço gente, Guilherme, que ganha R$ 1.400 e adotou 2 crianças do vizinho. É um negócio de doido. Entendeu? Jamais a gente. Muito difícil alguém muitas vezes, uma renda escolaridade fazer. Então, primeiro é a solidariedade deles, que é uma coisa, o cuidar do outro é uma coisa fantástica. Claro que algumas comunidades que são novas, comunidades, por exemplo, no início da estrutural eu tive muito problema nisso, porque eram comunidades novas, eles não tinham laços de confiança entre eles. Mas agora, assim, na maioria das turmas, a gente consegue laços de confiança. Por exemplo, eu chego muito. Qual é a forma que eu levo o Não Sou Gabriela? Como é que o Não Sou Gabriela chega até essas pessoas? Porque a gente busca parceiros locais. É o cara que já está lá na cidade, na comunidade, atuando com aquele público. Então a gente chega até essas pessoas, entendeu? Então, assim, o que chama a atenção muito é a solidariedade. O que chama a atenção é a vontade de aprender, somente mulheres, homens poucos vão. Aí tem várias explicações. O homem não se sente, não tem o perfil de estar lá, de compartilhar as coisas, de falar as coisas da vida, de mostrar, vamos chamar, a fraqueza, entre aspas, que pelo contrário, isso é, como diz uma escritora, isso é uma coragem monstra. E essas mulheres têm um perfil típico? Geralmente mães, 30, 40, ou é de tudo? Tem de tudo? É em torno de 35 a 55 anos, eu diria, essa faixa. São geralmente negras ou pardas, brancas, acho que é uma minoria, tá? Renda, escolaridade, a maioria tem ensino médio incompleto, entre ensino fundamental completo ou médio incompleto. Esse é o maior perfil desses alunos, tá? Outra característica, a renda, a grande maioria tem alguma coisa assim, a gente fala em renda per capita, né? Renda por pessoa. A gente tem, claro que Brasília tem uma renda per capita maior, né, comparado com outros estados. Quando a gente chega em Goiás, essa renda cai. Então, é um perfil muito de baixa renda. Claro que tem alguns alunos que ganham mais, aquela coisa, a gente percebe. Tá? Há um detalhe, Guilherme. Tudo isso, Guilherme, nós criamos, esse meu parceiro na Alemanha, nós criamos um aplicativo de monitoramento e avaliação. Nós temos um aplicativo no celular, trabalho offline, eu consigo fazer o diagnóstico da linha de base, eu consigo saber qual a atual renda dele, qual o nível de poupança, quantos filhos ele tem, se ele trabalha, se ele está desempregado, se ele está doente. Nós estamos contratando também, nesse projeto, um assistente social. Então, o assistente social vai também ter entrevistas individuais, saber como é que você está. Você tem ideia, a nossa assistente social, ela é impressionante como ela conduz, ela descobre pessoas, mulheres que são vítimas de violência, tá? Muitas vezes do parceiro. Ela descobre pessoas que, até um aluno, foi um negócio que ela interviu rápido, que estava ameaçando, estava falando em suicídio. Então, assim, a gente tenta o máximo, Guilherme, acolher essas pessoas. Essa é outra coisa que as pessoas gostam muito, porque nem é todo mundo. Eu pergunto quantas pessoas sair aqui 8 horas da noite, 9 horas da noite, para estruturar e ouvir essas pessoas, ou na Rua do Sossego. Então, elas se sentem, Guilherme, assim, privilegiadas, elas se sentem assim, lisonjeadas. Pô, vocês estão saindo do plano e estão aqui ouvindo a gente, comendo com a gente compartilha o lanche com ela, um lanche coletivo. Então, assim, é um resultado muito bom. Assim, uma coisa.
Só vendo, só lá na Voltando turma a já essa história de senti. solidariedade e puxando também a sardinha aqui por Juntos Somos Mais Fortes, que é o grupo que a gente entrega as cestas básicas. E Legal. numa das primeiras vezes alguém falou, alguém viu que sobrou uma cesta e falou: ó, tem esse senhorzinho, não sei o quê. Alguém acolheu ele numa casa ao lado e o povo ali em volta dá uma ajuda. E eu fui lá ver se era realmente isso e eu fiquei impressionado. E eram mulheres que eram até mulheres de presidiários, quer dizer, todas sem um homem lá segurando a barra e estão ali ajudando um senhor de idade que nem é parente. E isso eu achei legal, porque todo o dinheiro que você joga ali, cesta básica, tudo vai ser distribuído, vai se ajudar outras pessoas. Raramente, não é que não há desperdício, mas eu senti que é tranquilo. Você sabe que se você mandar mais cesta básica do que realmente eles precisam, que certamente alguém vai ser ajudado, né? É realmente impressionante. Pô, legal esse relato. Agora, o quanto que você teve que aprender a ser psicólogo? Você teve que estudar a respeito de como dar aula? Ou você foi aprendendo no trabalho mesmo? Assim, foi um misto, né? Primeiro eu fui para rua, né? Eu fui para quem vai na estrutural hoje não conheceu a estrutural em 2003, 2004. Onde hoje tem asfalto, tem serviço de água, tudo iluminação. Na época que eu fui não tinha nada. Então a primeira coisa assim é a prática, Guilherme, mas assim, a prática associada ao gostar de ouvir pessoas, gostar de tentar entender essas pessoas. Tá? Paralelo a isso, é claro, eu tive de buscar fontes, né? Quer dizer, estou sempre estudando. Agora mesmo eu estou lendo esse livro, cara, que eu recomendo. Esse livro é um clássico. Quer dizer, eu estudo educação financeira, estudo essa economia social há anos. Esse é prêmio Nobel, essa mulher ganhou o prêmio Nobel, ela e o marido. Eles ganharam há uns 3 ou 4 anos. E ela fala como esse pobre, como o pobre lida com dinheiro e como a gente pode pensar em soluções simples. Quer dizer, você só confirma o que eu faço, né? Levar. Então, assim, é um processo que está sempre estudando. Eu busquei muitas fontes, principalmente o Banco Central. O Banco Central tem um conteúdo gigantesco. Poucas pessoas sabem, mas em 2010 eles criaram um negócio chamado ENEF, que é Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, a partir desse ENEF, vários órgãos se juntaram, então CVM, SUSEP, Banco Central, e eles começaram a pensar a educação financeira. O Banco Central, para você ter ideia, tem um departamento que cuida disso. Então, tem publicações gigantescas, atualizações gigantescas de obras estrangeiras. Então, eu bebi muito dessa fonte, tá? Eu bebi muito de outras fontes eu adoro Paulo Freire, essa coisa do libertar, do emancipar, né? Eu brinco com meus alunos, eu brinco com as pessoas. Eu não ensino nada, Guilherme. Pra você ter ideia, Guilherme, o que eu falo, eu brinco assim, 80% do que eu falo, que nossos facilitadores, nosso Gabriel do programa Providência, que nós falamos, ele sabe. Ele já ouviu. Alguém já falou para ele. A questão é, por que eles não colocam em prática? Então, é essa a nossa ideia de sensibilizá-lo, de ir lá até a casa dele, de ampliar o acesso, de sobrecarregá-lo de forma positiva, não, sobrecarregar no sentido bom, né, que a gente sempre distribui essas informações. Você vê uma vez por semana, né, de aula. Então, sobrecarregá-lo com boa informação. E vamos lá, Com tudo isso, essa carga. vamos lá, as aulas virtuais, você diria que a eficiência da comunicação caiu quanto? 20%? 30%? Assim, das aulas virtuais, assim, eu acho que claro, você tem um público diferenciado, né? Alguns alunos que eu atendia de forma presencial não deu certo. Você tem ideia eu ia começar 9 turmas. Das 9 turmas, eu só consegui voltar com parte dos alunos de 4 turmas. Então, assim, muita gente não se adaptou. Então, alguns 3, 4 se adaptaram, os outros não se adaptaram. Então, assim, eu diria. E para essas pessoas, para elas, sua perda foi 100%, né? Elas não teve mais acesso ao conteúdo. Deixou de ter acesso ao conteúdo. Né? E, claro, a distância eu tive de reduzir. Por exemplo, geralmente as aulas duram 2 horas. A distância é cansativo.
Você falar, você faz essa live sempre aí, você vê que é cansativo. Você termina essa live, você tá morto. Então, assim, você aumenta o seu tom de voz, né? Muitas vezes eu tive de aprender algumas técnicas, assim, não ficar olhando para mim, porque fica cansativo, você fica começando prestando atenção num monte de coisa. Então há uma perda de conteúdo, mas claro, para quem nunca teve acesso, eu consegui de forma virtual atender pessoas que são diaristas, pessoas que são babás. E essas pessoas estão lá na casinha delas simples, lá, conseguiu o celularzinho. Porque é outra coisa boa no Brasil, né, Guilherme? Diferente de alguns países da África, por exemplo. Quase todo brasileiro tem telefone. Eu diria todo brasileiro tem smartphone. Inclusive, é um instrumento de endividamento também, porque eles investem em celulares muito caros. Eu tenho alunos meus que o celular dele é melhor que o meu. É muito melhor. E eles falam assim, celular bala. E aí financiou em 35 vezes. Né? E quando a gente eu mostro o que é juros compostos, né? Uma brincadeira que eu faço com ele. E eles falam, ih, caramba, paguei 2, paguei 3 celulares. Você levou quantos para casa? Levei um só, mas você pagou juros. Né? Então a gente começa a mostrar essas coisas, né? Então isso é libertador. O cara, cara, não tinha pensado nisso, tinha pensado nisso. Vamos rapidinho só aqui. O Horácio perguntou qual a taxa de inadimplência no microcrédito. Horácio foi longe. Eu hoje não tenho a mínima ideia, Horácio. Eu estou muito afastado do microcrédito. Mas assim, geralmente, quando um programa eu militei muitos anos, né? Rodei em vários países por causa do microcrédito. Fui até no Timor-Leste, né? Tive uma experiência fantástica no Timor-Leste de microcrédito. Mas geralmente, quando um programa é bem feito, tem o papel do agente de crédito, acompanhando, fiscalizando esse aluno, né? Geralmente grupos solidários, empréstimo a grupo solidário, você consegue reduzir. Mas muitos programas sociais de governo é uma tragédia. A inadimplência é 30%, 40%, é um negócio absurdo. Então exige um acompanhamento. Mas eu estou por fora, Horácio. Hoje o maior programa de microcrédito do país é o Crédito Amigo, né? Continua, do Banco Nordeste. Geralmente eles falam que tem uma inadimplência baixa, mas não estou mais acompanhando esse inadimplência. Ok. Porque eu tinha ouvido falar que esses microcréditos para pequenos empresários, que geralmente 99% pagava direitinho, né? Eu brinco que a lei no Brasil é muito mais severa no pobre, então ele é muito mais correto, claro. Assim, eu acho que tem muito mito nessa história também, sabe, Guilherme? Assim, eu lembro, eu percorri o Brasil, fui em vários estados, conheci programas de microcrédito, e assim, quando você não tinha um programa de microcrédito organizado, com um propósito firme, profissionalizado, uma equipe profissionalizada, eu chegava em estados que os agentes de crédito eram funcionários da prefeitura, né? E o prefeito estava pensando na reeleição. Quer dizer, inadimplência explodia. Não existe. Então essa coisa, eu sou pobre, eu sou bom pagador. Não é bem assim, porque assim, claro que tem muitos que têm uma preocupação de ter meu nome limpo, né? Mas tem outros que estão nem aí. Falam assim, cara, meu nome já está sujo, eu não preciso. Eu ando no meio informal, eu pego dinheiro no AJ, eu pego dinheiro eu pego dinheiro com um amigo, com um parente, entendeu? E assim, sem a fiscalização, sem o acompanhamento, sem o monitoramento, a inadimplência vai subir, não tenha dúvida. Entendeu? Tentar pegar aqui. Alguém perguntou no Rio Grande do Sul se existe uma associação de pessoas que fazem exatamente o mesmo que você, e aí você pode recomendar em outros estados? No Rio Grande do Sul, assim, existem projetos no Brasil inteiro, é o Daniel, É. né? Daniel, do Rio Grande do Sul eu não lembro. Não lembro. Posso tentar verificar. Eu participo de uma rede de educadores financeiros, facilitadores financeiros, eu posso perguntar. Agora sim, Daniel, experiências como a nossa Gabriela são muito poucas. Muito poucas. Quer dizer, o que, é que você tem hoje? Você tem muito hoje o YouTube, né? O cara, tem o Thiago Nigro, tem a Nath Finanças, tem o Me Poupe, canal Me Poupe. É um segmento forte nessa área. Mas é um segmento muito restrito a um grupo específico da população brasileira. O que o Nosso Gabriela faz, são poucos que fazem. Tem algumas experiências em algumas localidades, que assim, de ir até a comunidade, de ficar com eles, de pensar num conteúdo extremamente simples, não são pouquíssimas entidades.
Por isso que muita gente, agora mesmo a gente está fechando, não fechamos ainda, mas estamos conversando, um parceiro quer levar o projeto para o Brasil inteiro, porque assim, a metodologia está criada, o projeto está pronto, o projeto tem um início, meio e fim, entendeu? Então, sua experiência como nossa, você tem ideia, Guilherme? Nós temos agora 2 facilitadoras colombianas. Ela trabalhou com educação financeira na Colômbia. Ela faz economia. E aí ela tá morando no Brasil, continua fazendo economia. E ela fala, eu brincando com ela, não, mas aí você teve experiência lá. Não, igual eu sou Gabriela, é muito difícil, Marcos. Esse olhar, essa sensibilidade, essa coisa humana. A gente trabalha muito com acolher, Guilherme, por olhar, por segurar a mão, por estar junto. Os facilitadores são orientados a não deixar de responder ninguém. Não pode deixar de responder ninguém. Não, responder 7 dias depois. Não existe isso. Entendeu? É 1 hora, 2 horas, responder, ouvir, ter paciência para ouvir. Eu brinco que a gente tem que ficar rouco de tanto ouvir, entendeu? Então, assim, essa pegada humana é muito difícil. Tem alguns, mas... Mas onde é que começa? Aqui, por exemplo, o grupo lá, o Juntos Somos Mais Fortes, ajudou a remodelar um galpão. Eu acho que eram costureiras, ia botar um curso de computador, mas aí veio a pandemia, e aí o cara que é o mais ativo lá é um cara de mais idade, então ele ficou muito assustado, né? Qual o primeiro passo? Eu mando o link do Não Sou Gabriela, ou eu mando o seu zap? Qual o melhor caminho? Primeiro caso, mande aquele vídeo que eu mandei para você, tá? Pergunta se ele tem interesse. Se ele tiver interesse, a gente agenda uma reunião. Aí pode ser uma reunião virtual, no primeiro contato. Pode ser, aí é importante que você esteja presente. O líder lá, a liderança, ou alguém do seu projeto. E aí eu faço uma apresentação. Assim, eu preciso do compromisso dessa pessoa, Guilherme. Assim, o cara quiser ir embora, ele vai embora. Não é obrigação nenhuma. Mas assim, eu preciso do compromisso dele, eu preciso do envolvimento dele, do engajamento dele nessas comunidades. Porque assim, essa liderança local precisa cumprir o papel de mobilizar a turma, de puxar a turma. Depois da 4ª, 5ª aula, não precisa mais. Assim, o ritmo, o facilitador toma conta. Mas no primeiro momento de entrada, a gente trabalha muito essa coisa de mobilização, precisa de uma pessoa que tenha compromisso, né? De tocar o projeto. A gente também, a gente depende muito da pessoa local, que ela organiza, faz a lista, sabe quem realmente precisa, né? Mas vamos lá, qual o volume de dinheiro que a gente está falando? Porque você está falando de 78 facilitadores, você tem uma certa constância ou é aquela coisa, entra um bolão, você cria um monte de turma, no semestre seguinte, menos turmas? Como é que você gera? Assim, eu sou teimoso, né? Sou teimoso, assim. Quando tem financiador, eu toco mais turmas. Quando geralmente eu tenho sempre um financiador, ou eu estou sempre... O que aconteceu com o Não Sou Gabriela nos últimos anos? Nós estamos comercializando a marca Não Sou Gabriela. Então tem instituições que estão chegando para a gente e falam assim, eu quero desenvolver projetos sociais, ou eu tenho projetos sociais na área de, por exemplo, de costura, curso de profissionalização, mas eu quero dar essa pegada de educação financeira e ter uma grana, entendeu? Aí a gente consegue, ele paga, então tipo, ele compra o curso, tá? E com isso eu consigo contrato mais facilitadores e consigo levar essas turmas, entendeu? E eu continuo, no ano passado eu dei muitas aulas particulares, né? Consegui montar muitas turmas, muita gente me procurou, acabou com as aulas presenciais no primeiro momento. Então eu acabei dando muitas aulas particulares, todas aulas virtuais. Mas depende muito do financiador, assim. Quando vem um financiador forte, a gente consegue. Por isso que o Não Sou Gabriela vai entrar numa fase agora, vamos ver se vai dar certo, de alcançar sustentabilidade, né? A gente está criando uma ferramentinha aí, que a tendência é que ele possa, ele mesmo, gerar recursos que possam ser, esse recurso possa voltar para o projeto para implementar as turmas presenciais, entendeu? E o quanto da sua, Mas é barato, quanto da sua Guilherme, renda depende disso? Porque eu imagino que eles pagam os seus custos, um pouco do seu salário por aí. Sim. Sim. Quando eu fecho financiadores, eu estou sempre encaixado, por exemplo, esses financiadores ele tem a opção lá de coordenador. Então eu entro como coordenador do projeto. Eu continuo dando aulas particulares e eu entro nesses projetos como coordenador. Então isso virou fonte de renda para mim. Hoje eu vivo voltado muito para esses projetos sociais.
Então, eu trabalho muito com a ideia, por exemplo, nosso Gabriela já virou uma empresa já. Nós já temos CNPJ e tudo. A gente desenvolve dentro da ONG, tá? E eu vendo os cursos via empresa e eu repasso parte do lucro, eu repasso para o Programa Providência, tá? Ele é meu parceiro, o projeto nasceu lá dentro, então ele funciona desse jeito. Então, assim, é sempre uma busca permanente de financiadores e com isso a gente consegue financiar os facilitadores e, claro, bancar minhas despesas, né? Que tem um monte de coisa que gasta. Agora, o custo de implementação é muito barato, Guilherme. Ok. O custo administrativo é baixo, vamos dizer assim, né? Muito baixo. Assim, eu não tenho espaço, não alugo espaço, não alugo cadeira, eu não preciso de ar-condicionado. Um computador e um projetor, geralmente é o parceiro que cede, né? Eu tenho geralmente o custo como facilitador e assistente social. Aí o projeto, o Providência também entra com dinheiro, a gente consegue bancar muitas dessas Pergunta do despesas. Horácio. Qual o perfil dos financiadores públicos, privados? Você pode falar um pouco mais? Inclusive para a gente homenagear. Ele, sim, sim, não tenha dúvida. Assim, o principal parceiro, que é a segunda vez que ele apoia o Programa Providência, ele é uma instituição privada, ele é uma cooperativa de crédito que criou um instituto, chama Cooperforte, está fechado já. Nós fechamos por 3 anos, então por 3 anos ele vai apoiar o projeto. Então chama Instituto Cooperforte, com sede em Brasília, inclusive está com um novo edital aberto, e eles apoiam projetos no Brasil inteiro, de várias áreas, principalmente na área de educação e área de geração de trabalho e renda. Entendeu? Então é esse. Outro parceiro é o Instituto B2, que é interessante, é uma empresa de consultoria financeira. Então ele tem clientes lá no Sul, servidores do Senado, tudo, ele atende. E parte da renda dessa consultoria, então ele banca várias turmas de educação financeira, principalmente na estrutural. A gente está com várias turmas, vamos fazer esse ano muitas turmas, né, com eles. E agora estamos fechando o terceiro, que ainda não posso dizer o nome, que ainda está no processo de construção, que esse quer levar o Dr. Gabriela para o Brasil inteiro. Então isso aí a gente está ainda dependendo. Então, assim, geralmente são parceiros privados. Eu até agora, eu acho que a minha experiência em governo, eu fiquei muito tempo em governo, então, por enquanto, eu não quero trabalhar com governo, entendeu? É muita burocracia, muita dor de Eu cabeça. imagino. Mas, por exemplo, então, é relação privada. vamos dizer assim, eu quero te contratar para levar para 5 cidades de Minas. O que você vai fazer? Você vai catar vários facilitadores e botar eles para morar lá algum tempo? Não, aí são várias etapas. Por exemplo, se ele for para outro estado, ele quer montar turmas presenciais, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que formar multiplicadores. Então tem um curso lá, já estou com 34 alunos do Brasil inteiro. Tem uma pessoa até do exterior. Então, assim, ele faz o curso na internet, ele faz o curso de formação de facilitador. Então, esse é o primeiro passo. A partir disso, o nosso Gabriela, que é a nossa equipe, a gente vai dar todo o respaldo para ele tocar a turma. Tá? Um respaldo semanal. Porque a gente disponibiliza para ele toda a metodologia, disponibiliza o livro, né? A gente manda a cartilha para ele, a cartilha via correio, ele recebe a cartilha, recebe o cofrinho. Ele tem todo o conteúdo por SMS, então a gente que manda daqui do nosso sistema, a gente dispara conteúdo de SMS para ele, posts, que a gente manda para ele o tempo todo. Então, assim, nós vamos dar tipo um suporte. Né? A gente vende a marca, vende o curso e a gente dá o suporte. Mas esse ano, um compromisso nosso é a gente vender para muita gente, por exemplo. Imagine, agora é um compromisso do Providência, imagine a gente vender para um hospital. Imagine os funcionários de um hospital. Imagine funcionário de uma concessionária. Imagine funcionário de uma clínica, né? Eu brinco com uma clínica de exames. Qualquer empresa que tem pelo menos 10 funcionários, eu consigo montar uma turma. Então agora a gente está focado em comercializar o projeto. Quer dizer, o nosso Gabriela já está recebendo dinheiro, já entrando, por estar vendendo a metodologia, por estar vendendo a marca. Entendeu? E minha curiosidade, os investimentos, vamos dizer, eu sou costureira, economizei R$ 1.500, onde é que você recomenda investir normalmente? Boa pergunta, Guilherme. Como é que eu trabalho a lógica de investimento? Quem está assistindo aí, e depois a gente vai compartilhar, né, Guilherme? Nós vamos compartilhar esse vídeo. Assim, quem quiser, gente, eu posso... É só chamar lá no Guilherme, no Roda de Conversa. Eu posso disponibilizar 2 planilhas do Lançou Gabriela, super simples. Primeira planilha
é uma planilha de contas digitais. Tá? Eu mostro para o aluno 3 contas digitais, mas não digo onde você deve investir, mas eu analiso vantagem e desvantagem de 3 contas digitais. E no momento, eu mostro para eles o PicPay, o Nubank e o Banco Inter. Então, o que é vantagem e o que é desvantagem? Então, cada um tem a sua realidade. Os bancos digitais, no caso do Nubank mesmo, entra o Guilherme na conta, já rende 100% do CDI. Tá? Hoje está 10,75 ao ano bruto. Tá? Então, eu mostro muito, principalmente meus alunos que são resistentes ao sistema bancário, e aí o sistema bancário tradicional paga tarifa, então, ao abrir conta digital, facilita muito a vida dele. E aí, como é que eu trabalho com investimento, Guilherme? A primeira coisa que eu trabalho, Guilherme, é assim, antes de você investir, eu apresento 7 opções de investimento. Eu estou sempre mudando, mas hoje eu estou trabalhando caderneta de poupança, não condeno caderneta de poupança. Eu fico com receio, esses caras vão condenar a caderneta de poupança. Cara, a maioria do brasileiro, se você pegar hoje, a quantidade de poupadores está na caderneta de poupança. Por quê? Porque é simples, cara, pai. Porque é fácil. Eu estava falando com o pessoal do Tesouro. Ou a gente facilita a vida da pessoa, ele vai continuar comprando produtos, os piores produtos, bati aqui, os piores produtos possíveis. Ô Guilherme, a população brasileira, principalmente a população de baixa renda, ele é usuário de telecenas da vida, de títulos de capitalização, Brasília Cap. E para eles é a única forma de ter acesso a bens duráveis é ou ganhando na loteria ou comprando título de capitalização. Mas por quê? Porque ele acha que ele não consegue outra coisa. Quando você começa a abrir uma janela de oportunidades para ele, ele fala assim, pô, peraí, não tinha pensado nisso. Eu abro uma conta no Nubank ou PicPay, já recebo lá 100%, 110%, 112% de rentabilidade bruta. Aí eu começo investimento. Aí eu falo, caderneta de poupança, tá? Quer começar? Começa caderneta de poupança ou começa com conta digital. Aí eu falo de CDB, eu falo LCI, LCA. Eu falo muito do Tesouro Direto, eu sou fã do Tesouro Direto. Então como é que eu trabalho? E aí eu falo para vocês que estão assistindo e que vão assistir. Antes de qualquer coisa, Guilherme, eu tenho que perguntar qual o meu objetivo. Eu quero poupar para quê? Eu quero investir para quê? Quando você faz essa pergunta, um horizonte te abre, cara. Então, o que nós trabalhamos durante o curso, Guilherme? Nós trabalhamos 3 tipos de investimentos, 3 objetivos. Então, o primeiro investimento é o objetivo de curto prazo, que eu chamo reserva de emergência. Tá? Ah, eu estou investindo na bolsa de valor, tem gente que está investindo em Bitcoin, uma loucura isso. Estou investindo em Bitcoin, o cara pega todo o dinheiro que tem e investe em Bitcoin. Tá? Então, assim, o que eu faço? Cara, certos investimentos só vão dar retorno, e se der retorno, a longo prazo. Então, para emergência, para o imprevisto que vai acontecer amanhã, um acidente, uma morte, né, a perda de renda ou a perda do emprego, cara, você tem que pensar numa coisa de investimento de curto prazo. Então tem gente que fala assim, Mag, deixei o dinheiro no LCI da vida. Eu vou precisar sacar. Você não vai conseguir sacar. Porque o LCI tem carência. Então eu trabalho muito, Guilherme, no caso de investimento de curto prazo, que é reserva de emergência, a gente fala, procure investimentos de alta liquidez. O meu aluno sabe. O meu aluno sabe o que é alta liquidez. Né? Quer dizer, é facilidade de ser transformado em dinheiro. Então, para dinheiro de emergência, eu tenho que deixar uma coisa de curto prazo. Então ele começa a distribuir, pô, vou deixar um dinheirinho aqui em caderneta de poupança, que eu posso sacar a qualquer momento. Só que a caderneta de poupança tem uma pegadinha, viu, gente? Pode começar, não vejo problema nenhum. Essa coisa de criticar a caderneta de poupança, não acho legal, porque é o acesso fácil. Mas ela tem um problema. Ela só rende depois de 30 dias, ela não tem rentabilidade diária. Então, muitas vezes o cara bota o dinheiro, 20 dias depois ele saca, não ganhou nada. Não ganhou nada. Então você vai trabalhando, tá? E aí você entra, investimento para médio prazo, para realização de sonho. Eu quero comprar uma geladeira. Eu não falo apartamento para meus alunos. Você vê, o linguajar muda, Guilherme. Eu não falo assim, você quer comprar um apartamento? Não dá. Então, meu amigo, quer comprar geladeira? Quer comprar um fogão? Deixa né? Quer fazer uma viagem para visitar só vou fazer a uma pequena dela? cutucada aqui, porque eu estava falando com uma amiga exatamente sobre isso, que poupança, tudo bem, não é para criticar, mas eu critiquei bem e estava falando até de tesouro direto. Então não vou dar o nome dela, mas eu só queria constar aí a minha Quando eu falo de poupança, aqui.
Quando eu falo de poupança, é o hábito de guardar dinheiro, tá? Poupar. Claro que quando a gente fala do investimento, a gente fala também de caderneta de poupança. Por tudo que eu falei, acesso. Você tem ideia, o cara consegue abrir. Agora deu um problema, a caixa deu um problema com as lotéricas, mas antes você conseguia abrir uma caderneta de poupança, aplicar teu dinheiro numa lotérica. Eu não sei se você sabe, Guilherme, uma parte enorme do brasileiro usa lotérica para tudo. Uma parte do brasileiro não tem relação com o sistema financeiro, que eles chamam de bancarizado, só tem conta. O cara movimenta, saiu uma pesquisa recente, um contingente enorme do brasileiro movimenta dinheiro, Guilherme. O cara paga, a pessoa que trabalha com ele lá, ou ele paga a despesa dele, dinheiro. Tem esse negócio de você ter conta em banco, fazer Pix. Claro que o Pix ganhou, o Pix conquistou as pessoas, mas a relação muito é lotérica, a relação muito é uma coisa mais simples, entendeu? Então, o que é interessante? Então, a gente começa a pensar, meu objetivo é curto prazo, eu tenho que pensar em investimento de curto prazo e eu tenho que pensar em alta liquidez. Tá? E aí depois eu começo a falar, meu objetivo é a longo prazo, meu objetivo é aposentadoria. Qual é o grande problema dessas pessoas, Guilherme? Eles geralmente aposentam apenas com salário mínimo. E alguns, você junta despesa com a família e tudo, acaba sendo despesa maior que o salário mínimo. Então o que a gente fala? A gente tem que pensar numa renda complementar. Eu tenho uma aula só sobre isso. Lá na frente, depois que eu falo de consumo consciente, desperdício, só depois que eu entro com esse assunto. A gente fala, mas vou falar antes. Não. Se eu falar de investimento antes, você não vai priorizar, você não vai promover revisão de hábito de consumo. Você não vai ter o olhar na sua despesa. Isso é interessante, viu, Guilherme? Muita gente fica olhando para a receita. Eu tenho que ganhar mais, eu tenho que arrumar outro emprego. Muitas vezes a resposta para os seus problemas está na despesa. Eu tenho uma frase, Guilherme, que eu falo para todos os alunos que chegam na sua Gabriela. Eu não quero saber quanto você ganha. Eu sei, eu quero saber porque eu faço para compreender o nível de vulnerabilidade dele. Isso eu faço. Mas para mim não é importante. Importante é quanto você poupa e como você gasta. Para mim é a coisa mais importante. Como você gasta o teu rico e suado dinheirinho. Essa é a questão. Tá? Isso serve também para pessoas que ganham muito, para pessoas que têm uma escolaridade então, alta. rapidinho, o que é mais difícil de mudar nos seus alunos? O que é mais fácil? O que é mais difícil mudar? A coisa mais importante, ele acha que ele não consegue guardar dinheiro. Ele acha que o amanhã, o futuro, para ele é muito distante. Ele tem uma dificuldade muito de olhar para o amanhã. A relação dele muito é o hoje. Né? É o que eu já falei antes, é no momento. Tá? Eu preciso comer agora, eu preciso comprar agora. Então, há uma resistência no início de, eu preciso poupar, eu preciso fazer seguro, né? Eu preciso pagar o MEI. Né? Olha você vê que situação, assim. Não é meu aluno, mas eu acompanhei o caso dele. Eu gosto muito da coisa prática. Ele pagava o MEI, eu conversei com ele, paga o MEI. Ele fez o MEI e começou a pagar. Você tem ideia, Guilherme? Ele pagava R$60 o MEI, que tinha direito a auxílio, doença, aposentadoria, se for mulher, auxílio maternidade. Ele chegou à conclusão que não era para isso para pagar o MEI. Ele tinha dinheiro, ele ganha R$1.500, R$1.400 por mês. Alguns meses até ele ganhava R$2.000. E aí o que ele fez? Ele falou assim, não, esse dinheiro eu estou jogando fora. Né? É desperdício. Ele parou de pagar o MEI. Guilherme, pessoal que está assistindo, ele sofreu um acidente de carro. Ele era autônomo. Está numa cama há 6 meses, Guilherme. 6 meses. A renda dele secou. Aí foi pedir aposentadoria por invalidez, foi pedir auxílio doença. Não, o senhor deixou de pagar. Então, por isso que eu falo, certas despesas, na verdade, eu falo que é investimento, cara. Você está investindo na sua proteção, você está investindo na sua qualidade de vida. Isso, na verdade, Guilherme, é para as pessoas também que ganham muito. Eu tenho pessoas que chegam a mim que ganham muito dinheiro e estão completamente endividado. Eu atendo pessoas, Guilherme, não é meu aluno, mas pessoas entram em contato comigo, ganham super bem, mas hoje, se vender um apartamento, não consegue. Um apartamento no plano piloto, não consegue pagar dívida. Não, eu vejo muito. A gente está falando muito, claro,
classe trabalhadora, etc. Mas é isso, eu conheço muito funcionário público, conheço muita gente que ganha pensão e vive endividada, não consegue economizar, Sim, é uma loucura. sim. Só uma rapidinho, porque essa pergunta do Por isso, Horácio, Guilherme, como fala lá. conciliar a economia feita É, no lar com o dilema do eu mereço essa recompensa por conta do meu trabalho? boa, boa. O que a gente faz, gente? Eu trabalho muito com a ideia, Horácio, pessoal e Guilherme. Você não vai deixar de atender os seus prazeres. Eu não quero que você deixe de tomar sua cervejinha, como você falou. Eu não quero que você corte seu cafezinho. Tem até um livro do Thiago Nico que ele fala: investir sem cortar o cafezinho. Eu não quero que você faça isso. Se é prazeroso para você, se você deseja isso, eu quero que você continue fazendo isso. Agora, quando você começa a se conscientizar, sensibilizar, você começa o quê? Você começa a falar assim, ó, ao invés de eu comprar isso agora, né? Eu preciso trocar minha televisão, eu quero uma televisão de 40, 50 polegadas. Que isso é uma característica de famílias de baixa renda, viu, Guilherme? É outra coisa, é outro problema de endividamento. Né? Até nesse livro que eu estou lendo agora, da Esther Duflo, da economista, que ela fala muito isso. Na Índia mesmo, o cara não prioriza gastar dinheiro com alimentos nutritivos, mas prioriza ter uma TV zona lá e uma antena para pegar. Então, qual é o problema dessas pessoas? Eles acabam muito focando, eles valorizam muito esse bem. Né? Tem os estudos que mostram que como ele não tem outro acesso a lazer, então a TV para ele, o celular bacana, para ele é um prazer enorme. Então, o que a gente fala? Você não vai deixar de comprar isso. Você vai comprar, talvez você vai comprar até um produto melhor. Você só vai aguardar um pouco. Você vai poupar, você vai fazer uma reserva. Eu mostro, Guilherme, exemplos práticos para ele. Eu pego a planilha dele, a gente pega a planilha dele e fala assim, ó, mais 2, 3 meses você poupando o que você está poupando, você vai conseguir comprar isso. E você compra. Ou compra à vista, ou dá uma boa entrada e parcela um valor menor. Parcela no menor prazo. Então, assim, é super importante. Qual é a lógica, Horácio? Não é você deixar de comprar isso, pelo contrário. Mas a lógica é muitas vezes você adiar um pouco a sua compra. Porque não adianta, o Guilherme Horácio, isso é um falso, que eu chamo um falso prazer. Assim. O cara está comprando e não está poupando. Então ele acha que poupar está reprimindo os seus desejos, não vou poupar, eu quero continuar comprando. Só que ele está se sufocando. Ele está se endividando. Chega um ponto que ele simplesmente perde o poder de escolha dele. Ele fica refém da dívida, fica refém de um parente, fica refém de um credor, ou fica refém de um agiota para famílias mais carentes. Ser refém de um agiota é pagar 10, 20% ao mês, com o risco do cara ir lá e quebrar a perna dele, de ameaçar com arma. Então, assim, a questão é você adiar. Por isso que a gente trabalha 3 meses, Guilherme. Não é uma palestra. Se eu falar isso numa palestra de 1 hora, o cara, no outro dia, mudou. Por isso que eu quero ali, ó, que é um processo de sensibilização. Desculpa. E o que é o mais fácil para ensinar? O que você acha que eles pegam assim rapidinho? Eu não sei se tem fácil. Assim, o assunto é muito simples, né? Como é uma boa roda de conversa, são assuntos do dia a dia. Né? A gente pergunta, por exemplo, como é que você lida com o dinheiro? O que você faz com o seu dinheiro no dia a dia? Eu gasto com comida, eu emprestei o dinheiro para meu cunhado não pagou. Então, assim, dependendo das pessoas, algumas coisas entram fácil, outras coisas têm uma maior resistência. Mas, assim, Guilherme, a conversa, a exposição, assim, eles compartilham as coisas dele, né? Assim, há uma relação de muita confiança. Quando você vê no segundo, terceiro encontro, cara, ele está falando, assim, assimilou tranquilamente. Claro que alguns assuntos é mais difícil. Quando eu falo de tesouro direto, é mais difícil para eles. Mesmo porque quando ele se dirige ao banco, o gerente enrola ele e oferece um título de capitalização. Quando o gerente fala para ele, não quero pagar a tarifa. Não, mas se você não pagar a tarifa, você vai perder isso. Ele, meu Deus, fica com medo. Tá? Por isso que a gente quer agora com a central. Ele pode, na hora, na frente do gerente, ligar. Olha, tá aqui. A gente vai lá, mostra a legislação do Banco Central, resolução número tal, artigo número tal. Nem que o facilitador fala com o gerente, não, o senhor pode sim. Se o senhor não aceitar, a gente vai orientar o nosso usuário a fazer uma reclamação agora no Banco Central. Entendeu?
A gente trabalha muito, pessoal, com direitos. Tá? A gente mostra essa pessoa. Você foi vítima de golpe, ou acha que você está sendo lesado por alguma instituição financeira, vá buscar seus direitos. A gente mostra várias plataformas que resolvem rapidinho. Até uma dica, Guilherme, já antecipando, tem um site, gente, poucas pessoas conhecem, que é um site do governo federal, tá, do Ministério da Justiça, chama consumidor.gov.br, que tem uma facilidade para resolver conflitos. Seja pessoal de banco, seja pessoal de corretora, seja pessoal de plano de saúde. Quer dizer, tem uma de celular, plano de celular. Muito fácil, muito fácil. Eu já usei 3 vezes, meus alunos usam e me dá um retorno, marca do céu, resolvi em poucos dias. Tá? Então, assim, eu trabalho muito com essa coisa de buscar seus direitos. Claro, o que eu posso fazer para evitar cair no golpe? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Essa coisa meio de senha, essas coisas todas. Mas, claro, aí tem o processo. Foi lesado, aconteceu alguma coisa, vai buscar seus direitos. Qual a melhor forma de prevenir golpe? Eu digo isso até porque minha mãe caiu em golpe também, eu acho que é universal isso. É, é, é. Tem um conselho que a gente trabalha, que é o seguinte. Desconfie de promessas de ganhos rápidos e altos. Ou tem uma frase Bitcoin, em outras palavras. católica. Não, vamos lá. Eu mesmo não invisto em bitcoins, eu não recomendo meus alunos, que é muito distante para eles. Mas assim, quando alguns perguntam, eu falo, quer investir em bitcoin? Pode ser. Invista. Mas o que é que a gente trabalha, Guilherme? A gente trabalha com a lógica. Por exemplo, olha, eu falo de diversificação. Um dos grandes segredos do investimento é você diversificar a sua carteira de investimento. O que é isso? Eu vou botar toda a grana que eu tenho num lugar. Então o cara pega todo o dinheiro que tem e bota no Bitcoin. O Bitcoin vai lá embaixo e perde o dinheiro. Então a gente trabalha com uma coisa chamada diversificação. Que nas aulas eu não uso a palavra, eu uso depois. A frase é, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aí eu falo, você botou todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta caiu no chão, o que vai acontecer? A tendência é quebrar todos os ovos. Então o que a gente fala? Quanto mais o dinheirinho vai entrando, quanto mais a sua cultura de investimento está sendo incorporada aos seus hábitos de consumidor, hábitos de cidadão, o que acontece? Eu vou diversificando, eu boto um pouquinho na cadeia de poupança, daqui a pouco eu abro um CDB, daqui a pouco eu abro um tesouro direto, daqui a pouco eu vou para um LCI, um LCA. Quer dizer, a gente trabalha a ideia de diversificar a carteira. Tá? Então ele começa a mirar. Quer investir? Ah, eu pego lá. Quanto é que você tem para investir? Eu tenho 100 reais. Pega 10 reais e investe nessas coisas. Quer dizer, se você perder, aquilo não vai te fazer falta. Então, a primeira dica, Guilherme, é desconfie de mensagens, de promessas de ganhos altos e rápidos. Ou como diz a frase do santo, quando a promessa é demais, até o santo desconfia. Tá? Quando o ganho é demais, você vai ganhar 10% ao mês, 20% ao mês. É golpe, gente. Ou a tal da pirâmide financeira, né? Que muitos alunos caem. Os primeiros que entram, né, é uma maravilha, mas depois é uma tragédia. E pirâmide financeira não é investimento, inclusive é ilegal no Brasil. Tá? Então, assim, por isso que a gente trabalha com informação, Guilherme. Quando essa informação chega, o aluno fala, peraí, isso aqui é pirâmide, isso aqui eu não entro. Né? Isso aqui é Bitcoin, ou isso aqui é... Um aluno meu pegou um site e começou a botar dinheiro. Na verdade, não é aluno, ele descobriu o projeto no Instagram. Quando eu vi, Guilherme, eu falei, deixa eu olhar. O site, Guilherme, tinha escritório na África do Sul, cara. E ele pegou toda a grana que ele tinha e meteu. Guilherme, ele tomou dinheiro emprestado no BRB para investir nesse negócio. Acabou, cara. Acabou. Não existe. E aí a pessoa tentou sacar esse dinheiro, o cara fala, não, você tem que depositar mais um pouquinho. Então, assim, o mercado está cheio de golpe. Então a dica é, cara, desconfie, tá? Esse negócio de clicar em links, banco nenhum. Imagine, Guilherme, eu mandar para você e falar, toma aqui, Guilherme, clica aqui, você vai ganhar R$1.000. Pô, gente, tem uma coisa estranha. Por que eu vou oferecer para você ganhar R$1.000? Então, assim, você tem que desconfiar disso. Então, consulte, verifique. Muitas vezes tem casos de clonagem, né? De o cara pegar o celular. Já aconteceu, amigas minhas, mandar, Marcos, você me empresta um dinheiro? Opa, peraí. Como assim tá tomando dinheiro emprestado? Liga para a pessoa, verifique. Quer dizer, pense antes de tomar qualquer decisão.
eu tenho 2 aulas, Guilherme, que eu trabalho só nisso, cara. Pensar antes de tomar qualquer decisão. Quando ele pensa, Guilherme, muitas vezes 2 horas, 12 horas, 24 horas, ele vai tomar uma decisão diferente. Qual a plataforma principal de vocês? É Face, é Instagram, um site? Assim, recentemente, nós não somos muito ativos, né? Eu gosto muito do contato, né? Do olho no olho. Mas a gente vem trabalhando hoje fortemente com o Instagram. Nós temos hoje no Facebook, mas a força é o Instagram. Mas não é nosso foco principal. Tem gente que briga comigo, né? Não tenho muito perfil. Eu gosto do presencial, eu gosto de Mas estar é lá. mais Eu assim, visito todas as se eu turmas. encontrar alguém, aí eu falo, ó, entra nesse Instagram. Ah, O Instagram é sim, o caminho sim, sim, eu principal, né? digo. Porque eu Sim, também sim. eu não quero passar Agora o com seu esses celular para financiadores. Deus e o mundo. Não, pode passar o Instagram. Eu uso mais hoje o Instagram, eu sou o Gabriela. E agora, a partir de março, nós vamos estar toda semana, vamos ser mais ativos, por 3 anos aí, mensagem toda semana, assim, conteúdo informativo, dicas, alertas, tá? A gente tem muita coisa. Por exemplo, a gente vai trabalhar muito essa coisa assim, onde tem um dinheiro escondido, tem essa coisa do Banco Central. Tem aluno meu que descobre nota legal. Pô, mas tinha lá R$ 50 no nota legal. Pô, mas tinha lá no FGTS emergencial, tinha uma grana lá guardada. Um aluno meu descobriu, o salário mínimo estava lá escondido lá no FGTS. Então a gente vai sempre trabalhar muito com essa coisa de dar dicas, lembretes, alertas. Isso a gente trabalha muito, principalmente no Ok. Instagram. E você tem um bom contato no Banco Central para pegar informação? Como é que você está nisso? Tem. Na verdade, assim, eu bebi muito da fonte do Banco Central. Se a gente pegar a cartilha Não Sou Gabriela, eu diria que 20% de toda a bibliografia ela é do Banco Central. Mas eu li muito, né, Guilherme? Eu peguei muita coisa. Continuo até hoje estudando educação financeira. Até hoje eu estudo. Eu não paro de estudar. Agora, o que eu não posso parar é de ouvir. Isso, para mim, foi o grande aprendizado, assim. Muitas vezes eu estou lendo uma coisa, escrevi uma coisa, não tem nada a ver com ele, não atende essa pessoa, não funciona para ele, ele não consegue colocar em prática. Beleza. Entendeu? Por isso que essa coisa, assim, o cara fala assim, vamos investir em certas coisas, vamos acabar com a caderneta de poupança, eu acho isso criminoso, cara. Porque para boa parte do brasileiro é a única forma que ele encontrou de botar o dinheiro dele. Aí se você condena a caderneta de poupança, sabe o que ele vai fazer, Guilherme? Ele vai deixar dinheiro em casa, cara, quando ele consegue poupar. E o dinheiro é roubado, cara. E aí tem a própria relação dele com o dinheiro, ele vai gastar essa grana. Então eu acho criminoso condenar a cadeia. Desculpa se alguém falou alguma coisa, mas eu acho criminoso condenar. Eu acho que você tem que dar opções É. para ele. Aí um dia ele vai largar a caderneta de poupança. Eu tenho aluno meu que não aplica mais de caderneta de poupança. Não Qual aplica o mais. Muitos. A segundo maioria não investimento aplica. mais fácil depois de poupança? Eu sei que você viu que seus alunos gostam. As contas digitais. Ah, Contas ok. digitais. Eles PicPay, são fãs do Nubank. Nubank. Nubank é o principal. Banco Inter, eles gostam muito também. PicPay eles estão usando muito. Porque qual é a vantagem desses bancos digitais? Tirando o Banco Inter. É que o dinheiro entrou na conta, rende. Então, assim, facilita a vida do cara. Eu não tenho que. Peraí, eu vou investir aqui. Né? Eu não sei qual o risco, qual é a carência. Eu trabalho tudo isso. Eu tenho uma tabelinha que eu falo até de inflação. Está perdendo para inflação, aquela coisa toda. Mas o principal para ele é facilitar a vida dele. Então, hoje são contas digitais, Guilherme. É um achado. Eu acho que é revolucionário as contas digitais. Por exemplo, se alguém quer abrir uma pequena empresa, não sei o quê, você também mostra o caminho? Porque eu imagino, ligar financiamento no Sim. Brasil é caixão normalmente, porque os juros são de matar, né? É, é, é de matar. Somente agora, né, Guilherme? Os juros estão muito altos, as taxas de juros, a taxa básica Selic, né? Ela está em 10,75, aumentou agora e vai continuar subindo. É um cenário complicado que a gente está vivendo, quer dizer, desemprego e inflação. E afeta fortemente essas famílias de baixa renda, né? É muito consumo, né? Não é que ela pode até ter carro, mas a questão não é essa. A questão é que o preço do combustível impacta lá a comida que ela está comprando, o feijão, arroz, o gás. Então isso tem todo o impacto. Então, assim,
que você falou mesmo? Eu acabei me perdendo no raciocínio. Você respondeu. Uma pergunta, qual o perfil dos facilitadores, assim? Você já meio que saca, assim, esse cara tem o perfil ou não, ou é muito variado? Ah, sim. Ah, sim. Assim, o Banco Central tem um livro sobre facilitadores, ele recomenda que o cara pelo menos tem que ter ensino superior, né? Eu discordo um pouco, eu tenho facilitador nível médio que são muito bons. Então, para mim, o perfil principal, Guilherme, é gostar de gente. Porque disseminar o conteúdo de Nosso Gabriel é muito fácil. Muito fácil. Então, você tem que gostar de gente, você tem que ter o compromisso de ir até lá. Né? Essas colombianas, Guilherme, elas vão na estrutural 8 horas da noite. Elas são mulheres. Quer dizer, elas têm uma vocação para esses projetos, um negócio impressionante, entendeu? Elas faziam isso lá na Colômbia. Então, o que acontece? Assim, primeiro, você tem que gostar de gente, você tem de ter o compromisso, essa vocação de levar esse projeto social e ter muita paciência, porque você vai ter que ouvir muito. Eles falam muito em grupo, tem gente que fala muito. Né? Então, assim, tem de tudo nos grupos, assim, super engraçado, entendeu? Então, o principal critério é isso. Então, mas eu tenho alunos hoje, eu tenho facilitadores de nível médio que tocam a turma tranquilamente. Agora, claro, muitas vezes depende da exigência. Eu já fiz uma turma com gente, todo mundo nível superior, poucas turmas que eu já fiz assim. Então, essa turma eu tive de fazer, eu mesmo fazer essa turma, entendeu? Porque a exigência é outra. O cara já está falando em ações, está falando em ETF, está falando em fundos imobiliários. Então, muitas vezes, certos assuntos, certas cobranças, o facilitador ele recua, né? Então, tem que ver o perfil também do público que a gente está Tá atendendo. ok. Max, a gente está acabando aqui então. Então, se tiver mais alguma Quanto tempo já? mensagem que faltou, e aí você me dá aquele apanhado final que eu te falei, assim, aquela mensagem final. Ih, caramba, que mensagem final. Assim, o que eu poderia falar? Primeiro, agradecer, Guilherme. Obrigado, pessoal, aí. A turma que participou, a turma que vai ouvir a gente vai compartilhar isso. Assim, gente, é claro que tem gente que ganha muito, que está precisando de apoio dessa parte de educação financeira. Tem gente que vem com escolaridade alta, está precisando de apoio, tá? Não é que eu não nego, mas eu falo que assim, tem gente precisando muito mais. Muito mais. Por isso, assim, a mensagem que eu deixo é assim, se você conhece uma empresa, conhece uma instituição que quer apoiar o nosso Gabriela e ter um público extremamente vulnerável, tá? O meu sonho, Guilherme, quem sabe você me ajuda, eu quero um dia atender os venezuelanos, eu quero atender esse pessoal, os imigrantes, os haitianos, estava conversando com o pessoal. Tem um cara que eu estou tentando trabalhar com índios, né? Tem uns índios aqui em Brasília. Quer dizer, o nosso Gabriel precisa chegar onde a informação não chega. Né? Então a mensagem para quem está assistindo, que acho que é o perfil, é assim, você conhece uma instituição, um parceiro, ou você quer ser voluntário, você quer tocar uma turma, ou conhece alguém que quer tocar uma turma, tá? Entre em contato com a gente. Tá? Isso é a primeira mensagem. A segunda mensagem aí seria para todo mundo, seja rico, pobre, seja público vulnerável ou não. Tá? Assim, vamos, gente, pensar antes de tomar qualquer decisão. Tá? Nós temos que pensar muito. Aguarde algumas horas, reflita sobre isso, veja o custo disso, somente financiamento. Tem gente que acha que no Brasil assim, que muitas vezes é melhor você financiar uma casa ou você comprar. Comprar, na verdade, é melhor comprar do que morar de aluguel. E mostro uma planilha para os alunos que, na maioria das vezes, é melhor você morar de aluguel. Quer dizer, você comprar um imóvel, muitas vezes você acaba com suas reservas financeiras, paga juros compostos, e aí você fica sufocado em anos, do que você morando de aluguel e você consegue guardar dinheiro e conseguir, lá na frente, comprar sua casa própria. Então, assim, é o pensar antes de tomar qualquer decisão, serve para qualquer um, e jamais esqueçam de adotar o seu fundo de reserva. É a coisa que eu mais falo. Dependendo da sua renda, claro, se você tem renda maior, servidor público, claro, você é muito mais protegido. Mas se você é seletista, se você é autônomo, se você é dono de casa, construa a reserva financeira. Na verdade, isso é para qualquer um. Mesmo você, servidor público, está lá seu salário fixo, aconteceu alguma coisa, você vai ter que ir lá no banco tomar dinheiro.
Então, eu trabalho muito, Guilherme. Adote mecanismos de proteção para a sua vida. E comece com a construção de uma boa reserva financeira com alta liquidez, que você possa sacar a qualquer momento. Maravilha. Muito obrigado, Max. Eu acho que a lição é essa, né? É parar, pensar, estruturar as coisas, não deixar tudo ao acaso, né? E muito do que você falou para os seus alunos me parece muito relevante também para a classe média, né? De pensar, comprar à vista, não fazer bobagem, golpe, acho que todo mundo sofre disso, né? Sim, sim, Guilherme. Informação, Guilherme. Busque acesse informações confiáveis. E desconfie, cara. Desconfie do que você está recebendo. Tá? Nós estamos na fase do fake news, informações horríveis. E as pessoas estão caindo nessas coisas sem questionar, sem verificar outras fontes. Entendeu? Então isso serve para lidar com dinheiro, isso serve para um monte de coisa. Então a gente vai se falando, eu tenho um contato lá no Banco Central, de repente ver o que a gente pode te ajudar aí. E vamos ver. Agora, e quem está vendo aí, se precisar do contato do Max, se quiser alguma coisa, aí fica à vontade aí, eu tenho o celular dele, a gente sempre tem. Eu vou tentar falar com o pessoal. Pode passar meu celular. Falar com o pessoal do Juntos Somos Mais Fortes também, para ver se tem grupos de alunos que talvez seja o caso de recomendar e ver como é que vai ser. No fundo, você está fazendo agora mais turmas presenciais de novo, né? Agora o foco vai ser presencial. Maravilha. Só se surgir uma demanda específica, mas a ideia vai ser presencial. A gente está montando estrutura, todos os alunos vão receber máscara PFF2. Maravilha. Bem com alguns então cuidados. É isso, Max. Fico feliz aí que você conseguiu esse apoio aí de 3 anos. Te desejo muito sucesso nisso, cada vez mais, com os lanchinhos melhores, para atrair os alunos. Que se encanta muita gente. Eu sou super fã do Coffee Break, eu sei que é a versão gourmetizada, né? E eu confesso que quando eu vou num evento presencial e não tem Coffee Break, eu acho um absurdo. Então, eu imagino o cara da samambaia aguentando 2 horas de Max falando de poupança, cadê o sanduíche, né? Não, imagina ele trabalhou o dia inteiro, né? Ele chega vai aula à noite e não tem um lanchinho. Isso aqui é uma comidinha, um beliscar. Maravilha, Max, muito obrigado. Eu confesso que esse é dos lives que eu menos sabia do assunto e acho que aprendi bastante aí. É um privilégio aí conhecer você. Você tenha gostado. Maravilha. Não, eu tenho muito ainda a aprender. Com sorte eu consigo coordenar algumas coisas aí contigo. E vamos lá. Muito obrigado, Max. Vai ser ótimo. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, Maravilha. Guilherme. Obrigado aí a todos. E quem estiver vendo o vídeo aí, precisar de contato aí do Max, algumas indicações, à vontade. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Falou.